Nunca toquei nesse assunto. Diretamente da Bahia, top 6 Masterchef, veio aqui conhecer a capital da amizade e, lógico, falar um pouquinho mais da trajetória dela. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês histórias que vão ser contadas da Bahia, Masterchef e agora aqui na capital da amizade. Seja muito bem-vinda, Léo. Obrigada, Rick, pelas boas-vindas. Agradecer, né, pelo convite de estar aqui falando com o pessoal. O empreendedorismo é um tema que me agrada muito, então estou muito feliz para estar aqui, falar da experiência de Masterchef e bater um papo também, já pegar com você um caminho das pedras aí para montar um estudião desse para mim também, Bom, né? Gostou? Desenrolar, pô, coisa fina, que isso? E aí, muito tempo de voo lá, não? Não, o voozinho para cá foi rápido, só tem uma conexãozinha, mas o voo é tranquilo. Foi tranquilo? Seja bem-vindo à capital da amizade. Obrigada. Tem aqui, ó, um Comes da Real, panificadora gourmet, inclusive, tá aí patrocinando nosso podcast. O pessoal também lá da Fipal Ram, muito obrigado pelo seu patrocínio. E o restaurante Gamboa, que também está contribuindo aqui com o nosso podcast. Quem que é a Léo? Ai, nossa, começou tranquila a pergunta, né? Leonela por Leonela. Cara, deixa eu ver uma forma boa de definir isso. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu demorei um tempo para entender que isso era, de fato, uma característica minha, essa inquietação de querer conhecer as coisas, de querer fazer as coisas diferentes. Então, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta. E, com isso, eu mobilizo todas as outras coisas na minha vida. Eu nasci no interior da Bahia, uma cidade que ainda hoje não tem nem 30 mil habitantes, Santa Bárbara. Então, desde muito nova, eu queria conhecer mais do mundo. Eu queria saber mais como eram as coisas. E a gastronomia entra na minha vida assim, né? Você mora no interior, pouca gente, pouco acesso, e você quer aprender a fazer as coisas que você quer provar. Então, acho que pra mim, na vida, sempre foi assim. Eu queria conhecer as coisas, eu queria viver as experiências, e aí eu ia desenvolvendo, né? O que pra mim é uma segunda faculdade, que é a faculdade da gambiarra. Eu sou boa de gambiarra. E para você, teve, assim, inspirações na sua vida ali, quando você estava no interior ainda? Mãe, avó, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Pra mim, a minha avó é uma das minhas maiores inspirações, assim, de ser uma pessoa que sempre continua, sabe? Uma pessoa que acredita. O que é que eu posso fazer? O que é que eu consigo fazer? É trabalhar e vai demorar, mesmo sendo com trabalho, e ela continua. Então, eu sempre vi nela essa pessoa que acredita no que ela quer, ela tem um objetivo e ela continua trabalhando. Então, pra mim, o trabalho sempre foi a porta de entrada para qualquer experiência que eu quisesse viver. Então, assim, minha avó é a pessoa que eu sempre menciono. E não posso falar muito, senão eu já me emociono e eu chorando, cão chupando manga, né? Vamos. Eu gosto dessa energia aqui, gente, você não tá entendendo. Eu tô até suando tanto rir aqui. Ô, Léo, como que é pra você, assim, com quantos anos começou o contato mesmo com a comida, com a gastronomia? Começou por uma questão de necessidade, aprender a fazer comida pra você mesmo? Ou começou por uma curiosidade? Como que foi? Foi mais curiosidade, assim. Na minha família, todo mundo, minha avó, meu pai, minha mãe, tias, todo mundo cozinha muito bem. Só que mesmo cozinhando muito bem, eu tinha curiosidade de provar outras coisas. E por mais que a gente, assim, tenha as referências da família, a gente acaba cozinhando de um jeito nosso. Então, assim, nunca foi só pela necessidade, porque eu comecei a cozinhar muito novinha, 10, 11 anos, eu já desenrolava umas coisas. Com, sei lá, 16, eu já fazia a ceia da família. Caramba! Que aí, já era aquele momento que eu falava, pô, tá todo mundo cansado, é aqui meu vácuo. Eu vou falar, não, gente, eu quero fazer uns negócios diferentes na ceia. E aí, me davam esse espaço e eu comecei a fazer a ceia bem novinha. Hoje em dia, eu continuo fazendo. O Natal é por minha conta, então... Ô, família abençoada, hein? Mas assim, fico muito feliz quando eu posso comer do que meu pai cozinha, minha avó cozinha. Então, assim... Nunca foi só pela necessidade, foi mais a curiosidade e a gente vê as pessoas que a gente gosta fazendo com tanto gosto, sabe? Pra juntar as pessoas. Minha avó faz um cozido, né? Que é uma carne de panela nossa lá. Só que é feita de um jeito um pouquinho diferente. Então, assim, toda terça, que é dia de feira na minha cidade, tem cozido na casa da minha avó. Então, assim, sabe? A comida representa marcos na minha família. Então, no domingo é o churrasco do meu pai. Na terça é o cozido da minha avó. Semana Santa, minha avó faz uma comida baiana que, nossa... É de comer ajoelhado. Então, assim, eu fui assimilando essas coisas e vendo como isso era importante para manter a família junta. Eu falei, eu também quero ter o meu. E que momento que você viu que você era boa nisso? Que você falou, cara, tenho aptidão, gosto disso, eu vou me aprofundar um pouco mais. Cara, assim, sendo bem sincera Sempre, mesmo, sempre. não. Eu entrei no Masterchef com muitas incertezas. Sério? Aham. E de onde veio a ideia, assim? Por que entrar no Masterchef?
em 2024, eu pedi demissão do meu emprego e eu queria entender Era na área? para onde eu queria... Não, era completamente fora, regularização fundiária, assim, nada a ver com gastronomia. Então, eu pedi demissão porque eu queria entender o que é que eu queria fazer com a minha carreira. Eu queria entender, porque assim, eu gostava de trabalhos que me aproximassem, de ter contato com pessoas e de, às vezes, facilitar uma leitura de mundo para essas pessoas. Então, o que é que eu fazia com regularização fundiária? Eu visitava gente que morava na terra, a terra não era regularizada, eu precisava explicar de uma maneira que essas pessoas entendessem o benefício que era ter um lugar regularizado. Para quem é agricultor, para quem tem suas criações, mas não regulariza. E aquilo ali era, para mim, um trabalho de tradução. E eu me sentia ajudando as pessoas. Só que o trabalho em si, apesar de eu amar o contato com as pessoas, não era algo que me dava essa punção, essa vontade de crescer. E aí eu falei, cara, não é isso. Primeiro, eu não vou enriquecer aqui. Segundo, não é o que eu quero fazer. Não é uma coisa que me motiva a acordar e estudar todo dia. E aí eu pedi demissão, falei, vou fazer algumas pós-graduações, vou estudar e vou me entender. Só que aí, dentro desse processo, veio um monte de incerteza, né? E em 2024, se eu não me engano, no início do ano, eu tinha comprado todos os ingredientes. Falei, vou fazer meu vídeo, vou me inscrever no MasterChef. Todo mundo fala, se inscreve, tenta. Já acompanhava o programa? Já. Sou fãzona do programa. Fã de carteirinha. E aí, todo mundo falava, se inscreve. Aí eu comprei tudo. E aí, quando chegou na hora de gravar, perto de encerrar as inscrições, não gravei. Não gravei. Deixei pra lá. Inventei qualquer desculpa. Se sabotou? Total. E aí, beleza. Aí, esse ano que eu já tava há mais ou menos uns 6 meses... só prestando algumas consultorias de estruturação de processos, que eu comecei a fazer umas pós-graduações assim. E aí, eu falei, mas mesmo assim, eu não acho que não é isso ainda que eu quero. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar um hobby. Vou dar um corpo para esse hobby aqui, vai que funcione. Daí, comprei as mesmas coisas que eu tinha comprado em 2024. Falei, agora não tem desculpa. E aí, sozinha... Era prato que você já gostava de fazer ou não? Sim, é um prato que eu adoro fazer. O meu prato de inscrição foi eu ensinei no prato a fazer uma carne do sol do zero, daí usando um corte nobre e tudo mais, para fazer como um filé mesmo, só que de carne do sol. E pratos que eu já gostava, coisas que já eram da minha realidade, sá que apresentados de uma maneira diferente. Entendi. A carne do sol de vocês é o nosso charque? Não. Não é o charque? Não. A charque pra gente também é charque, ou carne de sertão, ou jabá. Carne do sol é uma outra... Legal. Carne do sol é uma outra carne, que é uma carne que a gente faz curada com sal. E aí, em alguns lugares, era de fato exposto ao sol para tirar a umidade. Mas hoje dá para você fazer tranquilo, só com sal, deixar ela abafadinha fazendo essa cura. Entendi. E aí, eu apresentei um prato assim e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou gravar. E gravei tudo sozinha, num final de semana só. Passei no hiperfoco, que eu vivo assim, de hiperfoco em hiperfoco. Aí foi o final de semana inteiro, fazendo vídeo, preenchendo. Que é mais difícil que o vídeo é o formulário. O formulário de inscrição é gigantesco. E aí, fui e mandei inscrição. Uns dias depois, fui chamada para fazer a segunda fase. Aí eu falei, vixe, então deu certo. Tem uns negócios para fazer aqui. E aí, fui avançando. E à medida que eu fui avançando, mesmo assim, eu não tinha firme de que, não, então eu sei pra cá. Não, eu falava, algumas coisas eu sei, eu vou jogar na minha zona de conforto, mexer uma coisa ou outra, mas eu vou avançando. E aí, quando eu entrei no programa, eu falei, então alguma quando passou coisa... de fato Quando tudo. Entrei, aí falou, não, a gente vai começar a gravar. Foi aí que você começou a estudar de verdade? Agora eu estudei muito generalista, coisas que eu sabia que talvez pudessem perguntar, de cozinha clássica. Que era uma coisa que eu não tinha, clássica francesa, eu não tinha referência, não era uma comida que eu fazia. Então, eu fui estudar os 5 molhos clássicos, fui estudar as bases de patisserie, né, de confeitaria, as massas básicas, coisas que, assim... Para você ter uma conversa mínima, se alguém te entrevista, você tem que ter esse repertório. Entendi. E eu sou boa de embromation também. Eu falei, não, vou desenrolar, ler aqui. E aí, comecei a estudar. Desde que eu fui avançando nos processos, eu iniciei. Mas, assim, estudar a fundo mesmo foi quando eu entrei. Que eu falei, se eu não estudar, a água vai bater na bunda. Porque é bonito você entrar com um prato regional e tudo mais. É bacana você levar suas referências. Só que você precisa trazer mais coisas. Até para mostrar que você não vai só replicar prato regional. E foi o que eu fiz dentro do programa. Eu usava muito técnica regional, mas com outra profundidade de sabores, outras combinações, sabores que me agradavam, eu fui trazendo, fui estudando. E tendo aquela disponibilidade de ingredientes, você vai estudando em casa, você conseguir aplicar com ingrediente de primeira qualidade, nossa, é a melhor escola, qualquer pessoa pode ter. Top. É MasterChef. E aí, entrou no programa, como que foi pra você o choque de realidade? Como que foi pra você assimilar tudo isso? Você já tinha pedido as contas? Como que foi? Cara,
pra mim, foi uma... Eu brincava muito, que eu dizia pro pessoal, quando a gente tava, né, nos momentos de pausa, que, assim, eu tava tão focada, mas tão focada que eu não tinha tempo de ficar doente. Então, assim, pra mim, era a oportunidade. Eu falei, cara, eu tentei isso aqui num momento que eu tava de transição de carreira. Se eu fizer isso aqui dar certo, eu mudei minha vida. Essa era a minha cabeça. Então, era um foco absurdo, assim, absurdo. De, tipo, eu preciso estudar, eu preciso praticar, eu não posso errar, eu preciso ser controlada com o tempo. Então, eu era muito atenta. Por isso que eu não tenho uma foto que preste do programa, porque eu só tô assim. Que é só a cabeça fritando o tempo inteiro e muita concentração. E aí eu percebia que a galera tinha uma referência, tinha experimentado coisas que eu não experimentei. Só que eu falei, tá, ninguém sabe que eu não experimentei isso aqui. Então eu vou ler. Então eu vou ver como é que faz, eu vou escrever. Na hora que eu tiver um tempinho ali no programa, eu finjo que eu sei até alguém acreditar que eu sei. Então tinha coisa que eu chegava, não sabia fazer, e aí fazia ali, experimentava. Se o colega estava do lado, não sabia um ponto, falava, ei, o ponto é mais ou menos esse aqui mesmo. Isso tudo dentro de 1 hora e meia, que eram os tempos de prova. E assim você vai... E eu já ia te perguntar, quando você entrou ali, que você, poxa, agora eu tô dentro do negócio, preciso fazer isso aqui acontecer, minha oportunidade de virar de chave, mudança de vida. Ali, nesse momento, você estava mais focada em aprender a cozinhar ou aprender a estar dentro do programa, olhando os competidores, estratégia, o que você ia jogar na zona de conforto para não sair logo de cara, se arriscar bastante, se arriscar pouco? Como que você media essa dose, assim? Cara, tinha que ser... Era muito feeling do dia, assim. Óbvio, você vai fazer coisas que você sabe. Por exemplo, quando eles falavam qual o tema da prova, eu sempre tentava pensar o que é que eu consigo executar com qualidade, e eu já sei, e o que é que eu consigo testar, algo que eu só consegui estudar, mas nunca pratiquei, assim, para saber que eu desenrolo, mas dá para ver que isso é um prato, isso não é só uma técnica jogada, não é só um preparo jogado. Então, minha mente era sempre trazer uma coisa de zona de conforto, uma coisa para mostrar que eu estava estudando e evoluindo, mas eu era muito, muito, muito focada com o tempo. Eu era muito pilhada com o tempo, porque, para mim, a pressão de você chegar no final da receita e não ver seu prato pronto é o que atrapalha muitas pessoas. Então, o tempo, para mim, eu cozinhava o tempo inteiro no relógio. Era o tempo todo no relógio. Você vai num preparo, às vezes, que você não pensa no final do preparo, você tem que pensar no tempo. E é uma coisa que a gente escuta dentro do programa e a gente tem que replicar. Não faça o tempo caber no seu prato, faça um prato que cabe no seu tempo. Entendi. E isso era uma coisa que a gente escutava muito. Como formula a receita tão rápido assim? Véi, o tique e o teco. Acho que a adrenalina coloca você, assim, num estado de pressão que ou você junta suas ideias logo, ou você vai no mercado e volta com 2 cestas gigantescas. Eu já voltei com cestas gigantescas e foram os meus piores pratos. Mais confunde do que ajuda. Mais confunde que ajuda. Foram os meus piores pratos, assim, pratos que eu não tinha certeza do que eu tava fazendo, que eu não tinha uma ideia organizada, foram os meus piores pratos. Pratos, assim, que eu pegava a cesta, nem fazia o meio. Era ali que eu tava jogando certo, porque eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Entendi. Mas a pressão ou faz você ser muito bom, ou faz você espanar. Entendi. E olhar pro lado, ajuda ou atrapalha? Ah, com certeza atrapalha. Olhar pro lado e olhar pro mezanino. Não dá tempo. Parece que o mezanino é super fala, né? Fala. O pessoal dá muito pitaco, mesmo sem pedir, né? Não, total. E assim, parece muito próximo o mezanino, mas é uma altura, uma distância, assim, quando você tá focado. Eu sou véia surda da praça total, sabe? Do Carlos Alberto. Eu sou véia surda, então pra mim era só um zumbido insuportável quando alguém ficava falando. Então assim, não, me deixa. E eu achava também que atrapalhava quem parava pra escutar, porque você para pra ouvir e você acha que assim, foi 30 segundos. Não foi, foram 5 minutos que você parou escutando outra pessoa. E aí agora, o que é que você faz com esses 5 minutos? E é de um outro lugar que você dá uma dica. É que nem essa, você tá todo envolvido num problema. Você conta para um amigo. O amigo parece que desatou seu nó em 1 minuto. Só que o seu amigo não tá envolvido no problema. E é aquilo ali. Quem tá do mezanino vai ter uma ideia fantástica. Só que ele tá pensando frio, ele tá pensando despreocupado. Ele não tá na eliminação. Então, para mim, não era nem um ponto de... Não era nem uma referência boa, apesar de ter algumas vezes falado com amigos, de ver, assim, coisas fora de linha. E eu ficava, cara, eu não gosto de falar. Mas aí eu falava. Quando você tava no mezanino, e você teve por muitas vezes, graças a Deus. Amém. Quando você tava lá, eu via que você era mais na sua.
Como que é? Você se segura, a vontade de querer ajudar é muito grande? Como que é isso É isso, internamente? eu me colocava muito no lugar de eu posso atrapalhar uma pessoa mais do que ajudar. E eu não quero que o sonho de ninguém acabe porque eu atrapalhei. E aconteceu isso. Só que assim, a responsabilidade não é nem dividida. A responsabilidade é de quem escuta e executa. Mas eu não me sentiria bem se eu desse alguma dica, algum palpite, e a pessoa seguisse e aquilo desse muito ruim pra ela. Então, assim, pra não ser um pedaço da culpa minha, eu falava, ó, eu só falava quando, assim, eu vi uma coisa que era muito errada, tipo uma prova de reprodução. Você via a pessoa, sei lá, enrolando uma coisa do jeito errado, como aconteceu. Você fala, véi, não tá na ordem do que era a reprodução. Pronto. Se a pessoa quiser ouvir, bom. Se ela não quiser ouvir, bom também. Não vai ficar na cabeça de ninguém falando coisa, mas eu tinha muito receio de alguma dica minha atrapalhar quem tá lá embaixo. Entendi. E como que foi pra você, no primeiro momento, ver os chefes ali, a galera toda do elenco? Como que foi pra você nesse momento? Ai, pra quem é fã do programa, você chega e você não realiza. Porque, assim, é tudo muito grandioso. A gente vê na TV os cortes, só que quando a gente entra no estúdio, É gigante. nossa, é gigante. E aí você entra e os chefes entram e você fala, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que eu sou uma das pessoas que as pessoas vão torcer ou vão detestar, mas que vai estar lá, sabe? Que as pessoas vão ver na TV. Então, pô, era uma sensação absurda, assim, de realização, euforia, ansiedade. Mas eu me sentia muito bem lá. Muito bem, porque como é um jogo de muita pressão e assim, você fica praticamente isolado, né? Você se isola para gravar os episódios. Então, você tá 100% focado em uma coisa. E aquilo ali, sabe, dá um gás diferente. Você tem sabe, imagine você ter o seu maior hobby e a sua vida te dá a oportunidade de você ter tempo só para ele. Sabe, seu melhor hobby é a coisa que você mais quer testar na sua Literalmente vida. viver e respirar aquilo ali. Total. E todo mundo que tá ao seu redor Imersão. fala sobre aquilo. Todo mundo que tá ao seu redor ama aquilo. Pois seu Você não sonho. quer sair disso nunca. Nunca. Não, eu fiquei... Nossa, a eliminação, o pior da eliminação era o pós. Você fala, ai, hoje não tem gravação. Ai, hoje Dá eu não vontade de vou. estar lá. Demais, demais. Eu sentia muita vontade. Eu me sentia realizada. De verdade. E assim, precisa acordar, pegar metrozão pra chegar. Bora. A linha vermelha tá com gente saindo até a tampa. Que delícia, gente. Que maravilha. Vamos viver, é Masterchef. Podia estar pegando o metrô pra ir bater 9 horas de CLT. Tô indo no Masterchef e viver o sonho da minha vida. Então, assim, não baixou minha energia em nenhum momento. Então, pô, foi especial demais. O medo de sair atrapalha muito? Atrapalha. Mas eu acho que atrapalha mais ainda se você se pegar mais no medo de sair do que na vontade de permanecer. Porque quando você tem muito medo de sair, você hesita. E em 1 hora, se você hesita, você não entrega. Então, assim, você tem que ter muito mais vontade de ficar do que medo de sair. Que é a vontade de ficar que faz, por exemplo, na minha última prova, sair. Parece hipocrisia, sim. Mas entreguei um entremê bom. Então, assim, meu bolo deu errado. Meu suspiro deu errado. E a vontade de ficar foi que fez. Eu não vou desistir. Eu vou fazer um suspiro novo, em 40 minutos ele vai ficar bom. E ficou. Eu vou arrumar o meu bolo, vou dar um jeito e ele vai funcionar. Funcionou. E aí, é a vontade de ficar que faz. Se você tem medo de sair e você vê as coisas dando errado, eu acho que você vai murchando. Quando você tem vontade de ficar, você fala, pô, deu errado, vamos outro. Tem Uma tempo questão de ainda? energia ali também, Total. tem que pegar. Total. Tem que estar com a energia... Você tem que estar forte. Acho que essa é a parada. Você tem que estar forte e com a energia muito, muito, muito focada naquilo pra você se manter. Porque, assim, até a nível de saúde mesmo, eu acho que é um ritmo puxado que se a cabeça atrapalhar, você vai junto. Você imaginou que você ia chegar no top 6? Quando você entrou, assim, friamente falando, hoje você tá aqui, você já vivenciou tudo isso. Mas friamente falando, você chegou, olhou o elenco, viu a galera, viu o potencial de todo mundo, viu os chefes. Você imaginou que você conseguiria chegar no top 6? Não. E o maior medo era sair, ser a primeira eliminada. Era muito medo de ser a primeira eliminada. Era assim, meu Deus. E aí, quando passa a primeira eliminação, você não sai, aí você fala assim, agora começou. Porque parece que se você sair eliminado de primeira, assim, menção honrosa ao Validou querido uma- Salomar. Salomar, uma história fantástica para quem ficou um episódio. Mas assim, você fica, se você quer se provar na cozinha, você pensa, pô, então talvez não é isso.
E até se você sai muito cedo, você vai com insegurança. Então, era muito medo de sair no primeiro episódio. Mas, à medida em que eu fui avançando e vendo o que eu podia... E, assim, conseguindo enxergar os meus saltos de desenvolvimento na competição, você ia ganhando mais confiança. E aí, quando foi avançando e passou do top 10, eu falei, eu acho que dá pra mim. Uma final. E eu queria muito, muito, muito ter ido pra final. Quando vocês chegam ali, Léo, o que mais intimida, assim, a galera falar dos estudos deles, a experiência deles com a comida? Porque no elenco ali acaba que vocês criam uma amizade, conversa. E aí ninguém sabe muito tua história, sua história é aquilo que você conta. Sim. Mas como que é? Isso intimida ou não? Você fica mais de olho num competidor em outro? Tipo, se tiver que duelar, não vou com aquele, né? Tipo... Não foi o meu caso. Quem era mais hypado, eu chamei pro pau logo pra ver se era bom mesmo no primeiro duelo. Que foi quem entrou, o Guilherme, ele é um menino muito estudioso, ele falava muito sobre o que ele estuda. Muito, né, ali, né? É porque, assim, não era nem com ele a relação, é porque, pra mim, criou-se algo ao redor dele, pelas pessoas, que era incômodo, porque, assim, todo mundo que chegou ali passou pelo mesmo processo. Todo mundo foi validado pela mesma forma, a gente fez os mesmos testes. Você pode ter estudado mais do que eu, bacana. Só que pra tudo na vida, não é só estudo que te coloca num patamar diferente. Você vai ter mais maturidade, você vai ter uma cabeça melhor, você vai ter outros atributos que te levam longe na competição. E me incomodava, assim, a gente nem tinha colocado direito o pé no programa, tratar a pessoa como a prodígio, campeão. Entendi. Então, cara, isso pra mim era muito chato, porque, então... Tira o avental e dá pra quem quer. Se você entra aqui, escuta uma pessoa falar, e você diz que ela é campeã, escutando ela falar, sinto muito, mas você não respeita a sua chance. Porque ele passou pelo mesmo processo que você, e você se sente inferior. E isso me incomodava. E aí acabava que parecia que era uma rivalidade com o Guilherme em si. E não era. Mas pra mim era muito chato, por exemplo, coisas que aconteceram no programa. E aí é de um lado muito estrategista meu também. Guilherme foi salvo 2 programas seguidos. Ele subiu sem cozinhar. E aí as pessoas, eu vou salvar ele porque ele é muito bom. Então você é burro. Tem que deixar ele Se ele é bom, ele tem que cozinhar o máximo possível pra ser colocado à prova. Mas assim, ele é bom, então eu vou salvá-lo. Só ganha 1 no final. Não faz sentido essa lógica. Verdade. Então assim, era uma coisa... Eu salvaria o pior. Exato. Você salva quem menos vai te oferecer risco, ou um grande aliado seu, que mais pra frente pode te dar uma vantagem, mas você meter esse louco que, fulano é muito bom, então eu vou salvar ele. Entrega o prêmio pra ele, desprende seu avental, você já entrega pra ele e fala, não, porque fulano tá competindo, eu nem quero. Sabe, não faz sentido. Isso me incomodava muito. Mas assim, do que você perguntou, do que mais, pra mim, eu tinha medo de não ter tanto repertório quanto as pessoas. Porque repertório custa dinheiro. E o pior que... Pra nós que assiste e acompanha o MasterChef, eu sou fã de carteirinha desde o primeiro. E eu também me pego nisso. Falo, cara, eu sei fazer muito bem isso, mas o resto eu olho, eu não sei nem pra onde começar. Total. Isso é uma coisa que também dá, na hora ali, uma certa insegurança? Não, sempre, Tinha alguma prova que você tinha medo do chefe falar, hoje é isso? Cara, a prova que foi de molhos clássicos, que você tinha que fazer um filé, um molho clássico e 2 acompanhamentos, que foi leilão. Então, o tempo foi bem curtinho. Era uma prova que eu não queria fazer, porque apesar de estudar molhos clássicos, é um conflito muito grande do que, assim, o correto, o sabor que esse molho tem que ter é esse, mas esse molho não me agrada. Então, eu necessariamente ia entregar uma coisa que não era o que eu gostava de comer. Entendi. Então, foi uma prova que eu fiz, nossa, no prego, de puxar um medalhão de filé mignon espetado num termômetro, porque eu tava medindo pra ver o ponto da carne e não dava tempo de espetar e jogar isso no prato. Então, assim, foi uma prova caótica pra mim. Não era uma cozinha que eu fazia. E aí, eu tinha muito receio. Mas provas diferentes, com ingredientes diferentes, isso não me dava medo. Porque eu falava, tá, então é pra gente trabalhar a criatividade, então a gente vai criar coisas novas, a gente vai fazer. Mas essa específico de molhos clássicos era uma prova que eu não queria que tivesse. Eu queria que o leilão fosse de qualquer outra coisa. Mas molho clássico, quando veio, eu falei, ó... E quando tem o leilão, o medo maior é de você errar na escolha do produto ou de você leiloar demais o tempo no produto que você sabe? E os dois. Prova de leilão foi meu inferno astral. Tudo foi ruim. Minha execução foi ruim, o tempo era pouco, eu me embananei, era tudo errado. Gente, eu errei o ponto de uma cenoura salteada, porque não sei por que eu decidi usar uma frigideira de ferro, que fica quente por muito mais tempo. Então, a cenoura, os legumes ficaram todos moles demais. Eu falei, nossa, gente,
Isso aqui não tem como não, esse molho me tirou do eixo. Eu saí zureta da prova, mas assim, falei, já foi. Mas foi uma prova horrível pra mim, horrível. Voltando um pouco mais no lado polêmico ali, você levou um tempinho pra ganhar meu coração, tá? Falando aqui. Eu não sei se é uma questão de edição do programa ou não. Não. Mas eles criam... mas eles criam uma forma de vocês automaticamente elegerem quem que vocês vão tretar e quem que vocês vão ter mais afinidade ali. E a gente que acompanha de fora, a gente fica falando, caramba, mas ela é bem direta. Ou, né, tipo, caramba, estão pegando o pé do cara à toa. É mais uma questão, assim, da gente entender como um programa para prender a audiência ou é isso mesmo? Assim, obviamente a audiência vai trabalhar, a edição vai trabalhar em prol da audiência e da narrativa, mas eu, me assistindo, não acho que fugiu em nada de quem eu sou. Era aquilo. A gente conversava Depois do quarto, quinto episódio já tava, ó. A gente conversava em casa. É pela vitória. Eu e meu noivo, a gente sempre falava que era uma coisa que eu precisava, era de tempo para as pessoas me conhecerem. Uhum. Porque é uma coisa que acontece com os meus amigos. Eu sou muito bate-pronto, assim. E para mim, nem é uma coisa ofensiva. Não é um personagem. Não, de jeito Você era nenhum, você desde o começo e você é aquilo. E pronto. Eu não ia ter como administrar, ser um personagem, cozinhar direito, dar conta de tempo e não falar alguma bosta que, sei lá, como é que ia ser lida. Era muita coisa pra administrar. Como é que eu ia criar um personagem? E aí, pra mim, não era tipo assim, você está criando uma coisa. Não, eu falava o que eu achava que tinha que falar, eu fazia brincadeira que eu achava que eu faria na minha vida. Só que assim, pra algumas pessoas, aquilo ali... Pra algumas pessoas, aquilo ali, tipo, condensado. Um episódio inteiro, a pessoa fala, caramba, essa menina não cala a boca. Só que, pô, eu falava que dava na telha de verdade. E aí eu vivia aquilo ali. Só que a gente sabia que eu precisava de tempo para as pessoas me conhecerem. Para conhecer o meu lado parceiro, amigo, o meu lado que ajuda, o meu lado que trabalha, que não desiste. Isso dependia das pessoas me verem. Então, a gente sabia que eu tinha que ficar o máximo possível pra conseguir que as pessoas vissem todos esses lados. Se saísse no começo? Se saísse no começo, era hate até... E é fogo, Teve porque muito assim... hater? Muito. As primeiras 3 semanas foi batalha espiritual fortíssima nas redes sociais. Então não foi só eu, não. Não, cara. Oxe, você era a regra. Era a regra. Não gostar de mim era a regra nos primeiros episódios. Eu não gostava. Eu passei a gostar. Mas pode falar que não gostava, não, era embaçado mesmo. Eu só tava tentando entender. Falei, cara, será que ela é direta assim mesmo? Isso. O pior é que eu sou. Só que depois você mostrou seu lado amoroso, que eu achei super bacana. E é isso. Mas assim, não me ofende, por exemplo, que a pessoa seja direta de volta comigo. Porque eu aprecio muito a sinceridade. Entendi. E aí, quando as pessoas foram vendo que, assim, tinha um lado que era amigo, tinha um lado que era engraçadinho. Porque, assim, meu pai é muito piadista, meu irmão também. Então, a gente tá sempre levando as coisas à brincadeira. Os comentários melhor. E aí, quando as pessoas entenderam que aquilo não era, ela está tentando ser ácida. Mas assim, teve gente que foi até o final não gostando. E tudo bem. Com certeza, muito. E assim, e tudo bem. Normal, porque quando você assume que você é uma pessoa que se posiciona, por exemplo, se alguém te pergunta, você não se omite. Sua opinião vai agradar. E eu tive muita gente que gostou e que falava, pô, os comentários dela, racho de rir. Mas também vai ter gente que vai se desagradar. E entender que não é aquilo ali não define você. No começo mas, é um pouco de choque de realidade, né? Total. E aí, só que assim, ou eu desagradava os outros, ou depois eu assistia e me desagradava. E porque não ia eu falava. sustentar também, né? Não ia. E eu ia achar desconfortável, cara. Imagine que você, assim, está investindo um tempo e um dinheiro pra ir num programa, pra viver a chance da sua vida. Aí você olha e você não se vê. Se desse certo, você saía com síndrome de impostora, porque você era um personagem. Se desse errado, você falava, pô, era pra eu ser eu. Entendi. Então eu não queria sair com essa sensação. Entendi. E aí, quando eu assisti, pô, eu falava, não, isso é tranquilamente um comentário que eu faria em casa. Igual. E às vezes eu sei que não deveria. Entendi. Mas faria. Por exemplo, o rolê do foguete, que os caras jogaram uma edição por cima com o barulho do foguete, por causa do meme lá do torcedor do Atlético Mineiro. Eu fico muito triste com a notícia dessa. E o cara toca um foguete. Cara, aquele é um meme. Eu converso por meme o tempo inteiro. Só que eu rachei o bico daquilo, mas eu não lembrava que aquilo tinha acontecido. Então, assim, para as pessoas, aquilo foi um ultraje. Meu Deus, ela está torcendo contra o oponente. Aí eu, tipo assim...
mas foi só uma zoeira, gente, vocês nunca viram esse meme. Mas aí, eu rachei o bico. Teve gente que foi junto, e teve gente que achou o cúmulo da ofensa. Então, assim, mas na hora de ter fair play, eu tive. Na hora de emprestar um ingrediente que a colega não pegou, eu emprestei. Só que, assim, eu não faço disso a minha forma de provar nada pra ninguém. Eu faço o que eu acho certo. O que as pessoas vão pensar disso, laissez-faire, não tenho o que fazer a respeito disso. Eu vou fazer o que eu me agrado. E aí, se eventualmente agradar as pessoas, e é bacana, e assim, você não tem que viver como se você não precisasse da aprovação de ninguém. Você precisa, você não vai viver só no mundo. Mas se você agir só pensando no que os outros vão pensar, você não é você. Porque ninguém agrada todo mundo, ninguém agrada nem a maioria. E vocês estão ali pra conquistar os chefes. É. E é isso. No fim, é fazer comida boa, é se divertir no processo, e eu me diverti. Eu me diverti E assim, no muito. final, você ganhou todo mundo. A torcida já tinha virado. Ai, graças a Já Deus tinha deu virado. bom, A mas torcida virou muito pra é você. bacana. E Léo, como que foi pra você conseguir se comunicar com os chefes ali? Tinha um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de tato? Ou você foi você mesmo também naquele momento, desde o começo? Ah, tem receio, porque você sempre fica... São inspirações, né? São pessoas, assim, que estão num patamar de gastronomia e de sucesso profissional que, assim, são inspirações. Mas eu tentava ser o mais genuína possível no contato com eles, assim, de brincar com algumas coisas e de, às vezes, não entender também a brincadeira deles. E acontecia, porque eu tava super nervosa e acabava não conseguindo render algumas brincadeiras Entendeu o que o com Jacan os chefes. fala? Não, entender o que o Jacan fala não é nem tão difícil. Mas, na verdade, é assim, porque é... Ai, gente. Até a gente que tá aqui na TV com legenda. Com fala, legenda fica embaçado, assim. Mas um querido. Todos eles, assim, muito... Tem um show, tem a coisa que precisa aparecer, porque precisa ter... E se tiver uma É um crítica programa. mais dura, vai ter. Mas, assim, no geral, é muito valioso que eles te deem feedbacks do seu trabalho a cada vez que você cozinha. Então, assim, eu aproveitava a oportunidade, mas, assim, fingia costume. Só que nunca, com eles, eu não conseguia ser tão brincadeirinha, assim, piada, porque, pô, ali eu sentia pressão. Quando eles iam avaliar, eu ficava assim, será que dá? E o que vale é a comida também, né? É, o que vale é a comida. Você ganhar a simpatia deles. É, tudo o mais, mas gracejo que é vale a bom, o comida. sorriso é bom, mas a comida sempre vai falar Falar em mais alto. comida, uma coisa que eu me pergunto muito quando eu tô assistindo o programa. Quando tem um companheiro seu ali do lado, na frente ou atrás, enfim, que chega e fala assim, prova meu prato. E aí você prova. Isso é uma coisa que, na hora, você... Vamos falar de estratégia. Tô aqui pra fazer um pouquinho só de polêmica, não muito. Mas é uma coisa que, se dá certo, beleza, ajudou. Se der errado, a pessoa ela pode ficar olhando e pensando, será que ela mandou colocar mais sal? Será que ela falou que não tava bom e já tava bom? Como que é essa questão do prova meu prato para um concorrente? Cara, assim, ó, eu não faria isso, de provar e falar. Coloco uma coisa que eu sabia que estava desequilibrado, porque eu não acho que é esse o caminho. E se karma funciona, isso volta alguma hora. Mas quando alguém me dava alguma coisa para provar, eu sempre fazia questão de pontuar. Para mim, tá muito ácido. Para mim, está sem sal. Se você vai usar isso no seu prato, uma questão sua. Você mas eu pedia pra sempre elas provar? pontuar. No geral, não. Tem uma prova Porque que eu senão pedi agrada o seu ajuda. paladar. Teve uma prova que eu pedi ajuda sobre ponto de vieira, que era uma coisa que eu nunca tinha cozinhado. É diferente. Mas pedir ajuda para sabor eu não fazia, porque eu acho que não é justo também terceirizar para um concorrente a validação do seu prato, porque é justamente cai nisso. Você ficar pensando, pô, será que a pessoa vai quebrar minhas pernas aqui? Será que a pessoa vai ser ruim comigo? Será que ela vai ser honesta? E às vezes também a pessoa fica receosa de dar um feedback sincero. A pessoa vai provar o prato, ela, Vai falar pô, que tá mas não ruim. quero desagradar. Ela vai falar, mas não, tá bacana, tá legal. Ela não vai querer esculachar seu prato. Mas fica a cargo de quem pergunta. Eu preferia não perguntar. Entendi. E você falou pra mim que teve ali uma batalha espiritual no começo. Como que foi pra você assimilar essa exposição, né, querendo ou não, nacional, a Léo pro mundo, né, pro Brasil inteiro, e lidar com críticas ali, com hate e tudo mais? Eu sei que tinha parte boa também das pessoas que estavam te incentivando ali, mas como que foi pra você equilibrar isso emocionalmente falando? No início é pesado, porque assim...
tem pessoas que não só não torcem por você, mas tem pessoas que vão lá no seu perfil e fazem questão de, no seu perfil, falar mal de você, te criticar. Isso era meio esquisito. Só que... E gerava um peso, assim, você ficava meio saturado. Aí eu saía das redes sociais e não usava mais. Só que aí eu pensei, tá, eu não posso deixar isso ser o que vai me definir. Uhum. E aí, qual que foi a primeira decisão? Eu não discutia com hate nas minhas redes sociais. No meu perfil, eu só excluía. No meu perfil, eu não respondia, não deixava lá pra ninguém responder. Pedi pra minha família, não importa o que você esteja vendo, alguém falar mal de mim, não fala. Não responde, não troca, não briga. Porque o que as pessoas querem é atenção. O que as pessoas querem é justamente alguém ali se desgastando. Uhum. Então, eu falei, no meu perfil, eu não vou deixar acontecer. Se quiser falar mal de mim em outro lugar, pode falar. Mas na minha casa, ninguém vai entrar e vai jogar lixo no chão e eu vou deixar. Não era assim que eu queria conduzir. E aí eu falei, bom, isso eu consigo controlar. E o resto, o que é que eu faço? E aí foi quando eu tive o meu primeiro viral. Que aí eu comecei a pegar comentário e eu comecei a reagir. Depois? Foi na segunda semana Foi já. rapidinho. Foi rápido. Eu falei que eu tenho que desenrolar isso. E aí eu falei, tá, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Eu comecei a pegar os comentários e fazer vídeo reagindo. Só que eu fazia vídeo reagindo, zoando os comentários. Eu fazia vídeo com pegada de humor. Eu fazia vídeo meio que... Só que nunca respondendo, tipo assim, eu quero provar pra você que eu sou que eu não sou o que você tá dizendo que eu sou. Só que aí, na verdade, eu só zoava a pessoa. E aí a pessoa falava alguma coisa de mim, eu zoava a pessoa, tipo assim, só de tiração mesmo. E aí as pessoas começaram a gostar disso. Meu primeiro viral veio de um vídeo assim. Entendi. E aí foi quando eu comecei a fazer as pessoas... eu acho que eu já conversei até com a Vi sobre isso. Meio que o programa é o principal, né? A sua principal exposição. Você tem 2 horas de tela num programa para você tentar fazer acontecer. E a sua rede social é o seu puxadinho. O programa é a casa, a rede social é o puxadinho. Você tem que fazer um puxadinho bem feito. Porque às vezes a pessoa vem pra te criticar, aí ela chega no seu perfil, você tá tirando uma onda com uma coisa que ela falaria. E aí ela mesma assiste e fala, pô, pior que ela tá certa. Tem nada a ver isso aqui que eu ia falar. Então, era o meu puxadinho, era a minha forma de tentar levar pra esse lado. Funcionou muito, porque aí eu também comecei a fazer comentários sobre os comentários das pessoas. Então, veio o personagem da comentarista do programa pras redes também. Entendi. E isso funcionou. Foi daí que saiu. Aham. Porque você realmente fazia os comentários massa durante o programa que eu rachava o bico. Independente ali, eu rachava o bico. E era coisa que vinha na cabeça, direto, assim, não era nada. Aí, vou falar sobre isso hoje. Mas a sensibilidade melhorava pra você soltar os comentários, mas... Ou não? Só não vinha. raciocinava, só vinha. E se falar pra ensaiar, falar assim, então faz uma esquete, faz um Não texto dá. de humor. Não sai. Entendi. Mas se você fizer as perguntas, aí vai, bate pronto. É sempre assim. Entendi. E quanto tempo levou pra você se acostumar com isso? Pra você se falar assim, meu, tô nem aí. Acho que chegou na 3, 4 semanas do programa, assim, eu sempre, na verdade, eu sempre tentava conversar com a minha família Uhum. e perguntar, pra vocês, tá tudo bem o que vocês estão assistindo? Tô no caminho certo? Então, tipo assim, tá, é o que você é, quem você é. Tá, assim, vai ter momentos que você vai ser mais brava, vai ter momentos que você vai ser mais ácida, que você vai fazer uma piada, mas não é nada do que você não seja na sua vida. Uhum. E era quem eu consultava, eram as pessoas que me conheciam desde que eu nasci. Eu tô com meu noivo há 10 anos. Uhum. Então, assim, ele tem 10 anos comigo, desde o final, praticamente, da adolescência. É a pessoa que me conhece, que viu a evolução. Se essa pessoa não chega pra mim e fala, ó, aqui eu acho que você errou, eu tenho que lidar com isso e entender que as redes sociais são limitadas, são um espaço que existe, que eu preciso dar atenção, mas que não é aquilo ali que eu sou. Então, lá pela 3ª, 4ª semana, que aí eu falei, não dá pra eu ficar achando que eu vou entender como é que funciona isso aqui. Não vai agradar todo mundo mesmo e pronto. E aí eu buscava essa questão com os meus amigos, a minha família, a gente tinha o nosso grupão lá, que eu dava notícia pro povo, perguntava pra eles, aí, o que é que vocês estão achando? E seguia a vida. E aí, quanto mais eu me desapegava de entender a opinião das pessoas, só usava aquilo pra fazer conteúdo e estar presente nas minhas redes sociais, aí a coisa começou a funcionar. Entendi. Porque parou de ser um peso pra mim. Entendi. E como que era pra você assistir a prova de cima do mezanino? Nossa, gostoso demais. Teve prova que eu quis fazer, tinha prova que dava vontade.
Descer, não. Eu Não queria dá. fazer se fosse um outro contexto. Primeira prova, não Descer prova sem de ser eliminação. É descer sem ser prova. Queria muito ter feito a prova de reprodução, de fogaça, porque eu amo fazer carne de porco. Uhum. Então, eu queria ter feito aquela prova. A prova de massa também, teve a prova do raviolone. Mas, assim, no geral, também era muito bom ver a prova do mezanino, porque se você presta atenção, você aprende muito. E você aprende não só do ponto de vista da receita, você aprende organização. Porque de fora você vê onde a pessoa está errando no processo, que ela começou por uma coisa que ela não deveria ter começado. E aí você vai vendo e tentando não repetir aquele erro. Mas fazer prova de eliminação é bom também, que você fica mais cascudo. Com o Entendi. tempo, você aprende a administrar melhor. E você olhando de cima, a galera fazendo lá embaixo, assim, quem que você mais admirava cozinhar? Que você fala, nossa, que é um balé na cozinha, a pessoa fazendo. Não, cozinhavam muito bem, principalmente na eliminação. Na verdade, em todas as oportunidades de cozinhar. Rodrigo cozinhava muito organizado. É? Rodrigão cozinhava muito organizado. Bruzi também cozinhava muito organizado. Às vezes muito nervoso, mas mesmo assim sempre tinha boas entregas. Uhum. Deixa eu ver quem mais. De eliminação, assim, que não pipocava. Acho que esses dois, pra mim, são os principais. E quem que mais te surpreendia, assim, que você olhava e falava, nossa, aqui vai com certeza sair hoje, ia lá entregar o prato e pum, o chefe elogiava. Rodrigo. Não que eu achava que ele ia sair, mas ele fazia coisas, assim, inacreditáveis com ingredientes que você não botava fé. E ele tinha entregas que eram muito elogiadas. Uhum. E aí, não que eu não achasse que ele pudesse ter uma boa entrega, mas assim, era surpreendente as coisas que ele conseguia criar. Por exemplo, ele fez um prato lá com um garum de ostra na prova de fermentados. Aquilo para mim foi muito impressionante, ele conseguir criar um perfil de sabor que assim, foi muito, muito, muito elogiado. Ele teve pratos que foram muito elogiados. Então assim, era uma grande surpresa, não por duvidar da capacidade dele, Uhum. mas porque ele mesmo dizia, não era a praia dele, ele era um cara mais das carnes, de uma outra coisa. E assim, dentro do MasterChef, ele desenvolveu muito esse repertório e outras coisas. E era muito legal de ver. Entendi. E as comidas da Glória? Rapaz. Que eu olhava, que falava, rapaz, será? Ia lá e... E assim, eu já tive a oportunidade de experimentar o tempero da Glória. Às vezes ela falhava em questão de empratamento, mas ela era muito boa de construir sabor. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Assim, já provei uma costelinha de porco de Glória, nossa senhora. Diferente. Muito boa, muito boa. E assim, o perfil de sabores asiático é uma coisa que é muito complexa. Então, assim, ela vai trazer sempre muitos temperos que tornam aquele sabor rico. Então, não é à toa que os chefes vão provar e vão achar o sabor rico. É porque tem mesmo muita coisa. Entendi. É muito bem temperado. Então, assim, o empratamento às vezes era sofrível. Mas o sabor, ela arregaçava. E qual prato que você mais se surpreendeu com você mesmo? Que você fez e falou, nossa, regacei. Isso aqui, eu não imaginava que ia ficar tão bom e eu consegui trazer um nível acima. O prato com vieira. Foi um Foi a primeira vinagrete... vez que cozinhou Vieira? Primeira vez que eu cozinhei vieira. Foi um vinagrete morno de vieira. E aí eu passei a primeira meia hora daquela prova só fazendo as coisas e provando. Eu não sabia qual ia ser meu prato. Então eu fiz um monte de coisinhas e falei, eu acho que eu consigo juntar isso aqui em alguma coisa. E aí quando eu provei e vi que funcionava e que harmonizava, porque era uma prova de harmonização, eu falei, cara, independente da avaliação que isso aqui tenha, eu tô feliz. Porque eu consegui pegar uma coisa que eu não conheço e construir um prato. Só que aí, quando eu fui ser avaliada e foi muito elogiada, eu falei, estourei. Entendi. Fiquei muito Já feliz. refez ele de novo ou não? Não, porque Só foi ali. a Vieira tá... o ticket é altíssimo, né? Meio carinho. É né? meia carinha. E ela vai ficar pra replicar. Lá na tua região ainda vende, né, Vieira? Aqui não tem. Aqui Mas no assim, Paraná, vende eu também, não são custos módicos, não. Aí ficou só no programa, só na lembrança. E teve algum outro produto? Você teve contato lá que você não tem contato normalmente ou não tem acesso? Alguns peixes diferentes, os peixes eram muito diferenciados, assim. Carabineiro, camarão, também é um tipo de camarão que eu nunca tinha trabalhado. Alguns temperos também eu camarão te aprendi. surpreendeu? O carabineiro. Era um camarão que eu nunca tinha trabalhado, a textura até da casca era muito diferente. Cavaquinha também. São ingredientes que não necessariamente a gente encontra com tanta facilidade. Então, assim, foram frutos do mar que eu aprendi a usar lá. Mas os temperos, principalmente, outros temperos, assim, principalmente asiáticos, foram coisas que eu tive acesso e aí eu gostei e hoje em dia eu tenho em casa. Entendi. Então, miso,
outros temperos, enfim, ponzu, algumas coisas da culinária asiática que entraram na forma que eu cozinho hoje. Entendi. E antes da gente dar continuidade, desculpa, eu quero agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros, a Panificadora Real e Panificadora Real Gourmet, a Fipal Ram. Muito obrigado aí, o pessoal que cedeu, inclusive, o carro pra gente dar uma voltinha com as meninas aqui na cidade. E também agradecer ao restaurante Gamboa, aqui de Umuarama, tá ali no shopping e funciona almoço e janta também. E continuando aqui, Léo, como que foi pra você, pra uma pessoa que é regional, que tem uma cultura fortíssima, inclusive, de culinária, vocês têm ali a parte de temperos e tudo mais, ter que meio que conhecer sobre tudo ali do Brasil, sobre todos os outros estados, sobre as outras culturas, porque aqui no Paraná a gente não tem uma coisa tão forte assim, igual vocês têm na Bahia, né? Uma cultura tão regional, mas eu acho que ficaria muito difícil eu fazer uma comida baiana, por exemplo. Porque a gente não é habituado a comer isso todos os dias. Aqui a gente come muito carne, muita comida mais simples. E lá vocês têm a comida do tempero, né? Como que é pra você daí fazer pratos de outros estados, outras regiões? Esse era um dos medos justamente por essa questão de repertório, né? Uhum. Por mais que eu sempre tenha sido muito curiosa em provar outras coisas, o paladar que a gente tem é o paladar que a gente tem. Mas pensar, eu sei o que é gostoso e o que não é. Uhum. Então, baseado nisso, a gente tentava filtrar, pelo menos era o meu caso, né? Eu adoro comida muito apimentada, eu adoro comida com acidez mais alta. Só que não necessariamente isso é uma comida equilibrada. O importante era você conseguir entregar um equilíbrio de sabor e de textura. Então, conforme eu ia estudando e tendo algumas oportunidades de ir em alguns restaurantes em São Paulo, ou provando coisas enquanto estudava, testando pratos, você vai ampliando o seu leque de sabor e aí você prova, sei lá, um clássico francês e você pensa, tá, esse é o sabor que eles querem chegar. Então, você vai adquirindo perfis de sabores diferentes. Então, você vai entendendo o que cada lugar quer chegar, aí você tem o que você tem. Então, você tem que provar uma referência. Muitas. O máximo que você puder. Entendi. Nem que você cozinhe e faça versões adaptadas. Então, prova. você tinha que testar muita coisa. Tem que testar. Então, fora do programa, você tinha que cozinhar muito. Muito. E sempre que possível. E quando não conseguia cozinhar, eu assistia muito vídeo no YouTube. Nem sempre tinha acesso a material em livro. Aí assistia muito vídeo no YouTube. Então, e custa principalmente... Caro, com certeza. Você tem que comprar muito ingrediente, testar muita coisa. É isso, mas qual que era a sacada? Caramba! Tem as receitas, por exemplo, você tem o... não sei nem como que é o nome em inglês, mas em inglês não, em francês. Você tem o coelho que você faz com vinho e tudo mais. Aí é esse perfil de sabor. Onde a gente vai encontrar um coelho, gente? Não vai encontrar. Então, você busca uma adaptação disso com frango. Porque o que é que você quer? Você quer saber qual é o perfil de sabor que um francês quis construir com esse prato. Então, você vai adaptando. Tipo assim, eu testei receita de jacan de lentilha. Pô, é um prato básico. É uma lentilha que ele ensina a fazer com alguns temperos e a forma de construir o sabor é diferente. E é uma lentilha que você serve com ovo. Essa lentilha te ensina a mesma coisa que talvez o coelho te ensinasse. Só que você gasta trintão para fazer a receita. Entendi. Então, era muito disso, de pegar qual que é o perfil de sabor que eu quero aprender e como eu posso trazer isso para uma realidade de economizar, porque você precisa praticar o máximo possível, mas você não consegue praticar o máximo possível se você for fazer com os insumos Premium Plus Master que algumas receitas precisam. Entendi. E lá no programa, teve algum momento que você se deparou com alguma receita que você não fazia ideia para onde ir? Nossa... o molho madeira, que foi o molho que eu peguei na minha prova de molhos clássicos com filé, era um molho que eu nunca tinha feito e percebi que eu só tinha comido molho madeira ruim. Entendi. Então a tua referência não era das melhores. Era péssima, porque assim, não era sabor. E o molho madeira é feito com um vinho muito específico, que você não tem acesso, porque é um vinho caríssimo. Nossa, aqui a gente vai com qualquer vinho. É um vinho que não só é isso. O madeira vem de um tipo de vinho específico. Entendi. Então, assim, era um vinho específico, que lá eu descobri que era um vinho adocicado, e por ter deixado reduzir demais, o meu molho ficou muito doce. Então, é o tipo de coisa que, assim, não tem como você ter a referência se você não tiver o ingrediente. Então, assim... Era uma receita que eu não sabia nem para onde ia. Eu só tinha, assim, a ordem do que eu precisava usar. Eu falei, tá, usa esses ingredientes aqui. Aí você vira para um colega e fala, pô, molho madeira vai mais alguma coisa? Não. Mas aí você constrói, só que você não constrói com
Eu não sabia que o vinho madeira era um vinho adocicado. Então, quando eu reduzia, eu não achei que ele ia virar quase um caramelo. Então, é o tipo de coisa que tem coisas que você vai se virar, mas tem coisas que você vai topar com isso e vai falar: bom, hoje é dia de eliminação, não queria mesmo. Você já sabe a hora que você vai pra eliminação? Sabe. Quem disser que não sabe é mentiroso. Ou Você já sabe tá que com o o prato paladar não quebrado. tá... Sabe. Se sabe que vai subir 4, 5 pessoas, você até pensa, o meu tá na média, talvez vá. Mas se é pra subir 3 pessoas, você olha o seu prato, você Tem que ser prova, top. não é excepcional, pô, é muito delusional você achar que você vai subir. Assim, não, eu não tô gostando, mas os chefes vão gostar. Isso não existe. Se você provou e tem alguma coisa esquisita, Teve algum momento que você achou que você merecia subir, que você não subiu? não achei que eu subi, mas eu fiquei irritada porque eu achei que meu prato merecia não ter subido num meião, porque ele subiu sem ser destaque. Ele subiu Você achou que você mediana. deveria ir pro destaque? Sim, Entendi, foi a minha primeira prova de eliminação, entendi. que foi 3 texturas de vegetal. Aí eu fiquei irritada e eu falei sobre estar irritada no meu depoimento e eu estava irritada caminhando lá, enquanto eles subiram no meião. Porque eu achei que não fazia sentido. Tava O meu top. prato não tá entre os destaques. Porque foi o que eu recebi de avaliação. Não teve pontuação sobre o prato. Quer dizer, não vou mentir. Teve uma pontuação. Seu empratamento podia ser melhor trabalhado. Uhum. Mas sobre sabor, não teve nenhuma pontuação. E eu fiquei na média com pessoas que tiveram críticas ao sabor. Entendi. E aí eu fiquei... Na linha de avaliação, o sabor é o primeiro. Depois, empratamento... acho que sabor, empratamento vem, mas também coerência do prato. Porque às vezes você tem várias coisas gostosas no prato, mas que não dificuldade, né, formam. do prato Com também, né? certeza, a A dificuldade. pessoa às vezes fritou um ovo bem fritado, mas... Não, e eu respeito totalmente os pratos que foram destaque. O prato que Tainan fez usou várias texturas de maracujá. A Tereza também trouxe uma outra forma. Glória também. Só que eu não achei que foi justo com o meu prato estar na prateleira dos medianos. Entendi. Não duvidando dos chefes, mas às vezes é porque realmente, pra lógica do programa, é 3 destaques e 3 medianos. Entendi. Também parar de chorar Tinha e que ter fazer entre 3. os melhores, né? Fazer um dos 3 melhores. Tem isso também. Teve um momento que foi muito emocionante ali, que você recebeu o seu PIN. Uhum. E o seu avental tava com uma mancha de... Acho que é dendê, né? Uhum. O que significou pra você aquela prova, aquele momento que você recebeu o PIN ali? Aquele dia em específico foi um dia bem emocionante, porque a primeira prova já foi uma prova sobre culinária afro-brasileira, que é uma culinária que eu gosto muito, que eu estudo muito, e a culinária afro-brasileira tem berço na Bahia, né? Uhum. Então, foi uma prova que eu me cobrei muito. Então, assim, eu falei, cara, sabe a maldição do MasterChef? Que, assim, no que você é bom, no que você conhece, você tropeça. E eu tinha muito medo disso acontecer, mas decidi fazer um prato que era ousado pro tempo que eu tinha. Eu decidi fazer acarajé. Só que aí eu falei, tá, a acarajé se faz dessa maneira aqui. E eu sabia que o bolinho tava no ponto perfeito, o vatapá tava bom, mas eu decidi servir o tomate do jeito que a gente consome. E não do jeito que eu imaginei que poderia ser o mais agradável para os chefes, que era ter um pouco mais de acidez, enfim. E aí eu assumi esse risco, sabendo que eu poderia ou não ficar na média. Chutei alto na dificuldade, para daí ver se isso poderia me colocar entre os melhores. E não aconteceu. Então eu fiquei muito chateada comigo, porque eu tomei a decisão errada. Entendi. E aí quando eu fui para eliminação, eu fui para eliminação muito com foco e a eliminação na sequência foi fusão, Brasil e outras culinárias. Comida de rua de outros lugares, você tinha que fazer a fusão com a comida brasileira. E eu falei, e eu tava mordida. Eu queria representar bem os sabores do meu estado. Então, eu falei, tá, se eu sair fazendo bom, se eu sair fazendo uma cagada muito grande, eu quero fazer o que eu tenho vontade, o que eu acredito. Então, aí foi um trampo, mas eu apostei eu tinha tirado empanada argentina no sorteio, eu tinha a referência da massa, que já tinha feito há muito tempo estudando, e eu falei, tá, vou executar. E aí foi de onde eu decidi fazer uma empanada com recheio mais amoquecado, né? Um recheio de camarão. E aí era um problema, porque camarão tem um ponto sensível, e a massa ainda ia no forno, só que eu não podia colocar esse camarão 100% cru, e tinha que garantir que o camarão estava no ponto perfeito. E foi um trampo, desenvolvi, não consegui provar,
tinha provado pedaços da receita, mas depois que assou, foi no laço. No último Entendi. minuto. Você não tinha noção se estava certo, bom ou não. Só sabia que eu queria deixar assar para chegar no ponto certo. Sabia que o sabor das outras coisas estavam bem construídos, mas não sabia se o conjunto funcionava, porque eu não tive tempo de provar. Entendi. Mas E tudo aí, separado tava ótimo. tudo separado tava Que é bom. um bom sinal. É. E aí, quando eu entreguei, e assim, foi unânime, nesse dia a crítica de... Tem dias que as críticas te pegam mais assim, de ser uma coisa que te emociona. A melhor resposta foi a de Helena, que ela comeu uma empanada inteira. Eu falei, tá, aqui deu muito certo. Ela Mas levou ela come embora. bem, né? Ela come bem. Caramba, a gente assistindo daqui, a Elana dá umas garfadas. Ela come bem. Rapaz, como que aguenta? Ela terminou a avaliação dela, ela levou a empanada embora. Que e legal. eles avaliando e ela comendo. Que legal. E a de Jacan, que aí foi dele falar. Você entendeu completamente a prova, porque isso tá perfeito. Cara, você recebeu, o cara tá 40 anos cozinhando, você recebeu uma crítica Legal. desse tipo, Que legal. de que é isso aqui, você conseguiu entender o que a comida precisava ser, pô. Eu não consegui chorar de tão nervosa que eu tava, eu não conseguia chorar, eu só foquei em não cair, que aí o joelho amoleceu, eu falei, vixe, cair não pode não, mas segurei aqui, eu fiquei muito realizada. E prova de eliminação é realmente uma pressão a mais? É uma pressão a mais porque você não tem a chance de errar que você tem na primeira. Porque na primeira, se você derrapa, ninguém quer derrapar, mas se você derrapa, você tem outra prova. Nessa, se você derrapar... E quando anunciaram que ia ser eliminação dupla? Nossa. A eliminação dupla me pegou muito, porque assim, todo mundo que estava ali naquela altura do campeonato tinha qualidade. Então assim, o top 6 era um top 6 com muita qualidade. E aí, quando veio a eliminação dupla e eu vi que a minha prova iam ser 3 pessoas, eu falei, aí ficou embaçado. Lascou. Porque assim, o que eu achei? Já tinha acontecido em outras edições. Eu achei que a equipe que subiu ia descer um. E isso já aconteceu outras vezes. Da equipe pegar do trio e descer uma pessoa. E eu falei, pra pelo menos melhorar a proporção, né? Meio a meio. Que nada, 3 pessoas, meu amigo, e 3 pessoas confeitaria com Diego Lozano avaliando. Foi... Meu amigo, se segurou, assim, foi uma turbulência fortíssima. Quando você entregou o prato, você sabia já? Não. Não sabia. Assim, ó, eu sabia que eu tinha passado por muitos problemas, mas de verdade mesmo, eu achei que a minha resiliência naquela prova tinha um propósito. O fato de eu não desistir em momento nenhum naquela prova tinha um propósito. E se o propósito ou era eu ficar, eu tinha feito. E se o propósito era eu sair orgulhosa do que eu estava fazendo, então eu também tinha feito. Mas assim, eu não desisti em 1 minuto. Então, eu só queria que funcionasse. E quando eu vi o trabalho feito e terminado, eu saí orgulhosa. Então, triste, óbvio, queria avançar, queria chegar na final. Acho que tinha qualidade para isso, para entregar bons trabalhos na sequência. Mas não deu, só que aí eu não saí fazendo feio. Entreguei um entremê bonitão, todo alinhado, a quina bonita, entremê alto, bem feito. Falei, então é isso. Se precisavam sair 2 pessoas, então se não foi o melhor trabalho entre os 3, então pelo menos eu entreguei um trabalho que eu me orgulho. Mas assim, nossa, chorei 2 dias seguidos. Demorou a cair a ficha? Demorou, não chegou a demorar, mas assim, demorou pra eu ficar um pouco mais... Pra eu reconhecer que eu tinha ido longe. Porque o primeiro pensamento foi, nadei e morri na praia. Eu não tinha percepção. Você não viu tanto que você construiu nisso? Sim. Eu não conseguia ter tido essa percepção ainda. Eu achava que aquilo ali... Então, eu só ia ter portas abertas se eu chegasse até a final. Se tivesse vencido. Então, pra mim, era uma coisa que eu passei 2 dias muito, muito, muito mal. Daí, depois, eu fui recebendo o carinho das pessoas, um feedback muito positivo, um acolhimento. E a leitura que as pessoas tiveram da prova, que é... As pessoas ficaram, na verdade, bem revoltadas com a eliminação dupla. Porque é um absurdo ela sair fazendo um trabalho muito bom. Uma que encurtou demais o programa, porque daí teve várias eliminações, né? Assim. E outra que, se não fosse dupla, você tinha ficado. Mas esse é o sentimento que eu tenho. Eu também tenho, mas eu sempre tento me dissuadir disso. Aí eu brinco. Se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem um pai, né? Não tem. Ô, Léo, a Léo que entrou no programa, até a Léo no dia da eliminação. Como que você avalia essa evolução? Pô, mudou tudo, assim. Tudo. De Desde abrir... o nível de cozinhar até eu falo como pessoa e também empreendedora.
Não, acho que como pessoa mudou muito. De, assim, às vezes também escutar mais as outras pessoas, de você se abrir mais para determinadas experiências. Isso eu mudei com certeza muito. De cozinha, a evolução foi grande, mas a consciência de que eu sabia muito pouco foi muito maior. Muito maior. De que, assim, Então, a você pessoa que tá em aprendeu. casa assistindo, que ela tem vontade de entrar no MasterChef, não precisa estar num nível muito alto. Ela tem que ter uma base boa. Tem que ter uma base boa. E Mas o dá pra restante entrar. você dá. E o Evolui. restante você vai construindo. Evolui. Se tiver foco em estudar, evolui. E aí, e como cozinheira, assim, você aprende muita coisa, mas acho que quanto mais você aprende, você descobre que o conhecimento é uma pirâmide, né? Quanto mais você aprende, você tem que aprender mais, porque você tem que aprender mais e mais e mais. Então, assim, aprendi muito, mas saí com muita consciência de que precisava aprender muito mais. Aí eu já tentei emendar com o estágio para poder aproveitar o pique. E, assim, como empreendedora, que é uma coisa que eu sempre tive desde muito novinha, é que o conceito nunca supera o que é, de fato, a coisa, sabe? Você consegue vender coisas usando um conceito, você consegue vender ideias. Mas se não tiver trabalho e substância, as coisas não se sustentam. Substância, assim, você tem uma ideia maravilhosa, ou você é extremamente inventivo, ou você é extremamente criativo, isso é incrível. Mas você precisa ter o pé no chão para entender que tudo isso de criatividade, de inventividade, isso precisa de uma base, que é você conseguir administrar seu tempo, é você se preocupar com insumo. E aí quando você vai estagiar no restaurante, você percebe que ainda mais isso é real. Porque o trabalho criativo é quase nulo. Você não cria. Entendi. Você não cria todos os dias, mas você melhora os seus processos todos os dias. Entendi. Mas o que é que você tem que ser bom? E eu falava, quando eu contava pra Vi e pros meus amigos da primeira semana de estágio, minha primeira semana de estágio eu tirava pétala de flor, cortava beiju de tesoura e etiquetava pote. E era isso que eu tinha pra fazer. Só que o que eu fazia enquanto isso, e é o que todo mundo, acho que eles esperam que todo estagiário faça, você olhe os outros profissionais trabalhando. Porque na semana seguinte, alguém vai te olhar e vai dizer, você viu fulano fazendo tal coisa, né? Então faz. E é assim que funciona. Você prova o seu valor nisso aí, em você tá ligado, mesmo quando aquilo não é sua responsabilidade. Entendi. Então, assim, pra tudo, minha vida é outra. É diferente em tudo, de nível organizacional, de ver a vida de outra forma, de querer ter experiências, querer conhecer, ouvir as pessoas e as histórias dela. Tudo mudou, assim. Tudo. E quando você sai do programa e dá de cara com a vida real, o mundo real, você percebe as portas se abrindo, realmente você conseguiu imergir naquilo que você buscava, que é, agora eu vou focar só nisso, vou trabalhar com isso. Até a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores sobre o seu trabalho. Até pode falar, quero que você fale do seu trabalho como personal chef e outras coisas que você faz também. Mas isso fora do programa, demorou muito para clarear para você? Ou você já saiu com um planejamento estratégico, já tinha uma ideia do que fazer? Algum plano de ação? Como que foi? Não tinha um planejamento, mas eu queria ver se o que eu gostava, tipo assim, eu saí muito com a cabeça de quero cozinhar. Só que a cozinha não é o MasterChef. A cozinha não é fazer coisas diferentes todos os dias. Cozinha é repetição. Então eu falei, eu preciso procurar um lugar onde eu seja a pior no que eu faça. Sério, a pior. Estágio. Pra essa galera me puxar pra cima muito rápido. Entendi. E aí eu fui na cara de pau mesmo e pedi um estágio pro dono do Origem, que aí em 2025... bem top, né? Em 2025 foi eleito o melhor restaurante do Brasil, tá entre os melhores da América Latina e os melhores do mundo. Caramba. Então, assim, é um restaurante de um nível muito alto e eu sabia que lá eu era pior. E eu queria ser, porque assim você se puxa pra cima muito mais rápido. Você tem que acompanhar essa galera. Então, quando eu já entrei no serviço. Eu pegava uma parte de pré-preparo e uma parte de serviço mesmo. E eu vim aprender. Isso que é muito engraçado, porque você percebe quando você aprende. Eu vim aprender a fazer serviço, entender o que é a pessoa comandando ali na boqueta, chamando o prato e ordem com 1 mês de estágio. Que aí eu fazia no automático. Eu falei, 1 mês você leva pra aprender isso aqui. Imagine. Então, assim, eu fui pra lá e aí eu queria estar exposta a um ambiente que tinha muitas referências e principalmente porque eles queriam levar pra alta gastronomia insumos baianos. E era isso que eu queria fazer.
Então, assim, quando você é exposto a esse ambiente com pessoas de muita qualidade e você precisa evoluir rápido, pô, isso mudou. É como eu sinto que como se eu tivesse feito, sei lá, um estágio ou um curso de 2 anos. Porque você sai assim, tudo fica diferente. Tudo, tudo, tudo. Quando terminou o estágio lá, daí eu comecei a fazer os meus trabalhos individuais. Consultorias para restaurantes, jantares. E aí consegui fazer uma parceria com o chefe. A gente conseguiu lotar o salão para 40 pessoas com um jantar autoral. Isso foi muito bacana. Porque, assim, uma das portas que o programa te abre é as pessoas confiarem no seu paladar. Confiarem nas suas ideias. Então, se você sai do programa e você quer executar um trabalho autoral... Só um instantinho. Fica tranquilo. Uma coisa que eu gostei muito da sua trajetória no estágio você teve que, de certa forma, fazer o que pouquíssimas pessoas têm coragem, o que eu chamo de humildade, que é passar em cima da vaidade do ego. Mesmo sendo ex-participante de MasterChef, uma pessoa que chegou entre os 6 melhores, você fez um estágio para aprender. Então, muitas vezes, quem está nos assistindo deve achar, poxa, ela já saiu de lá muito num nível muito alto. E você pegou um restaurante para aprender, pegou do estágio do zero ali. E como que foi pra galera te receber lá dentro? Você era mais uma na fila do pão? Mais uma. Era mais uma na fila do pão? Mais uma, total. E eu ter participado do programa, eu nunca toquei nesse assunto. Uhum. E eu ser participante, porque assim, quando eu entrei no estágio, eu já tinha terminado as gravações. E o programa tava no ar. O proprietário do... Sabia, porque eu me apresentei assim, porque eu falei, pô, senão... Não ia abrir as portas, né? E eu não tenho... É onde o programa ajuda, né? E eu não tinha curso. Então, assim, eu precisava dizer que eu tava cozinhando em algum lugar. E aí, quando o programa ainda tava no ar, e eu tava lá fazendo, sei lá, fecha junto com o pessoal, ou fazendo as coisas normais de estágio, que é o trabalho comum, lá pro 2º mês que alguém foi mencionar. Eu vi um vídeo seu, você não tava no MasterChef? Eu falei, E eu deixava o assunto morrer. Que legal, cara. Porque... O foco era aprender. Toma uma aguinha, relaxa. Enquanto isso, eu vou agradecer meus parceiros aqui. Panificadora Real. Inclusive, tomamos um cafezão lá hoje, hein? Tava bom? Aí, o pessoal aqui dos bastidores. Tomamos um cafezão maravilhoso na Real Gourmet. Inclusive, tem umas delícias aqui pra gente. Agradecer o pessoal da Fipalhan também, que tá patrocinando nosso episódio. O pessoal do restaurante Gamboa, lá no shopping. Inclusive, tem uma comida lá que vocês... Saindo daqui do episódio, a gente vai lá. Acompanha lá o nosso Instagram. Já segue lá meu Instagram, @RickGazOficial, @Podcar e... @Leonela Borges. É isso aí. Ô, Léo, e como que foi depois disso que você saiu do estágio, começou a trabalhar, as coisas começou a fluir? Foi aí que você entendeu a proporção que você tinha do MasterChef? Sim. Quando... Aí caiu a tua ficha. O que você construiu dentro do programa? Mas não cai, velho. Pior que não cai. Não cai, sabe por quê? Porque à medida em que você vai fazendo coisa, você quer fazer mais coisas. Assim, você troca com pessoas que são muito, muito, muito boas no que fazem. Você conversa com essas pessoas e, pelo menos pela minha parte, né? Eu sempre me coloco num lugar de iniciante, porque por mais que a minha experiência tenha sido intensiva, e assim, tanto o estágio, quanto o programa, quanto conseguir desenrolar um jantarzão para as pessoas, fazer os meus personagens chefes, ainda é o começo para mim. De toda forma, eu ainda tô no frescor, quando você começa a fazer uma coisa, você tá no pique. Entendi. Eu quero me testar mais e mais e mais. E assim, quero ver se vai ter essa mesma vontade daqui a 1 ano. E se não tiver, como eu vou fazer para manter ela acesa? Então, assim, eu sempre me coloco num lugar de eu posso melhorar. E eu quero fazer coisas melhores e construir coisas melhores. Só que também é uma maluquice, né? Que às vezes também você tem que sentar e falar, pô, deu certo. Tá certo. Algumas coisas deram certo. Então, é tentar balancear isso. É ficar satisfeito pelo momento presente, mas ter sempre foco que você consegue mais coisas, você consegue fazer mais coisas. E aí, é uma coisa que eu quero fazer muito, sempre. Cozinhar é minha vida. Eu cozinho e eu sei que eu tô construindo uma coisa. Você se descobriu nisso? Total, assim, total. Conseguir fazer um prato, conseguir criar algo, conseguir cozinhar, conseguir principalmente fazer isso de maneira ordenada e que consegue ser um trabalho. Para mim foi a coisa assim mais maravilhosa nesse processo, porque você descobre na coisa que você ama também o seu ofício. Porque se eu conseguisse só cozinhar e fazer pratos maravilhosos para minha família, já era ótimo.
Mas isso não seria o meu trabalho. Então, Entendi. hoje, ver como um trabalho e entender que aquilo é um ofício. E que, por exemplo, se eu quero fazer um jantar para X pessoas, eu quero fazer a minha pré-produção. Eu sou uma cozinheira iniciante, eu vou fazer a minha pré-produção inteira e vou fazer checklist e vou trabalhar como numa cozinha profissional, mesmo que aquilo seja um jantar particular, porque o profissionalismo ele não tem uma chavinha. Ou você cozinha de maneira profissional, ou você não cozinha. Então, acho que até em casa acabou virando isso. Em casa também é a forma de se organizar e aí entender que isso ficou em mim, que eu quero continuar tendo essa prática e tornando isso cada vez mais parte da minha cozinha é a coisa que mais me deixa feliz. Porque quando eu entrei era isso. Era vamos ver no que dá. Vamos ver se isso que é um desejo, mas que também eu transformei em hobby para não me afastar, só que também nunca investi 100%. Vamos ver se dando essa chance isso retorna. E assim, poucas pessoas na vida vão ter a oportunidade de jogar essa ficha num sonho e ver voltar. Exatamente. E Léo, você falou como uma cozinheira amadora, como que é entrar dentro de uma cozinha profissional, ver tanto utensílio, panela diferente, tudo diferente, aí você entra no mercado ali com tempo, né, que é uma coisa que raramente a gente faz, a gente vai no mercado com um tempo de boa e ali você tem um tempo muito curto. Como que é para você assimilar tudo aquilo? Meu, os utensílios é totalmente diferente do convencional. A gente pega, não sei qual que é o fogão da sua casa, mas na minha casa é a gás ainda. O meu Aí você chega lá, é indução. E aí, pra acertar ponto, pra ver se o negócio Nossa, realmente... total. Como que foi isso pra você? Primeira vez que eu cozinhei em fogão de indução foi no lá? programa. Foi no programa. Então, assim, era tateando mesmo. E eu tentava simplificar isso ao máximo. Ao máximo. Eu passei o programa inteiro sem usar mandolina. Porque eu não sabia. Eu não Que é sabia. mandolina, meu Deus do É céu. uma lâmina que geralmente arranca a cabeça do dedo das pessoas, que é em pezinho assim, e você tem que usar com protetor, e ela é uma lâmina super forte, é uma lâmina super afiada. É tipo um Você ralador? consegue... É mais ou menos isso, só que você consegue laminar muito fino, porque ela tem um ajuste muito preciso. Entendi. E aí é uma coisa que, para algumas pessoas, era natural. Para mim, eu não consegui nem regular na vez que eu tentei. Eu falei, isso aqui nunca mais vai ser usado. Entendi. Não consegui regular, vou cortar fininho na faca, não tô fazendo É igual prato pra máquina de 30 sorvete. pessoas. Eu falo, gente, é cozinheiro amador. É uma máquina de sorvete daqui a sei lá quantos mil que é, mas é uns bons mil. É, na casa de uns 8 ali, hein? Então, eu olho aquilo lá e falo, galera, não tem isso em casa. Como que vai saber usar esses equipamentos? Como que vai saber usar os utensílios? É Isso aí foi um isso. choque de realidade? Não, total. Então eu só ia no que era Demorou pra se básico. adaptar ou não? Ou não Teve se coisas adapta? que eu não adaptei. Teve coisas que eu não me preocupei. Eu falei, isso não vai virar uma demanda na minha vida. Tem coisas que eu não vou usar. O preparo é em pouca quantidade, faz na faca. Precisa, dá pra fazer na faca, faz na faca. Sorvete, faz se der tempo. Faz se conseguir. Mas assim, eu tentava simplificar ao máximo os utensílios que eu usava, porque era comida diferente, cozinha diferente, câmera, ar-condicionado, luz, você nervoso. E se você achar que é um parque de diversão e quiser, não, hoje eu vou usar várias panelas, hoje eu vou usar não sei o Você se quê, vou usar um lasca. processador, não vai. Não vai conseguir de jeito nenhum. Então, assim, eu era básica. Frigideira, panela, E isso você aqui só me descobre a hora alcançou. de pegar? Só. Não dá nem pra dar um tour antes, assim? Se você não for sonso, você fica olhando, assim, dos lados. Você vê onde é que fica tal coisa. Aí você fica assim, ó. Tempo que tá arrumando o microfone, você já fica pescando onde é que tá as coisas. Porque na hora da corrida, você já vai certo. É. E eu pergunto isso porque, assim, eu não sei como que é lá na Bahia, mas aqui no Paraná, a gente tem a Sanepar, que é a nossa distribuidora de água. Uhum. Então a galera é muito acostumada a pegar água na torneira e fazer a comida. Não sei Sim. como que é lá na Bahia. E lá eu vejo que vocês usam a água de garrafa. É. Eu falo, meu Deus, eu acho que eu ia vacilar toda hora. Eu ia abrir a Mas eu torneira acho que aqui, teve gente que vacilou. eu ia abrir essa torneira com muita frequência. Eu acho que teve gente que vacilou. Né, eu tentava logo, assim que começava a cozinhar, colocar a garrafa de água pra cozinhar do meu lado. Ah. Que aí eu olhava e falava, é essa aqui. Então lá também vocês são acostumados com a torneira? Não, lá Não? é torneira. Em casa é torneira, mas Torneira também. é isso. Então eu colocava pra ver se eu conseguia lembrar. Eu falava, não, isso aqui é uma garrafa de água, não é pra eu beber. A de eu beber é a pequenininha, Entendi. de meio litro. Essa daqui eu preciso ter pra cozinhar, porque eu olhava e lembrava. E a outra é só pra lavar a mãozinha, precisar uma louça ali rapidinho, mas assim, teve muita gente que usou água da torneira. Mas se ferver, né? Matou Ferveu, tudo. tá novo. E o mercado, como que você se organizava na pressão ali? Ai, o mercado era difícil, porque é pequeno e é muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, pra
pessoas passavam. Muda de lugar as coisas? Algumas Porque sim. a gente assistindo parece que muda. Algumas sim. Mas tem coisas que sempre tem um lugar certo. Tipo assim, alguns cereais tá sempre no mesmo lugar. Proteína tá sempre no mesmo freezer. Mas, no geral, se você não se organizar e pensar assim, eu tenho que começar de algum lugar, você se perde. Porque é muita gente no mercado, o mercado é pequeno. E na correria, as pessoas largam, sei lá, a porta de geladeira aberta, ou derruba coisa, ou cai coisa, enfim. É um caos. Então, o que eu tentava fazer era... Se todo mundo tá na proteína, eu vou correr lá no fundo pegar logo meus vegetais. Entendi. Sumir o povo aqui, a menos quando a proteína era limitada. Que aí você briga. Aí você só não bate ninguém, mas você vai se espremendo, o desconforto é a regra. Pega a sua e depois toca a vida. Depois você decide o que você vai fazer. Mas assim... E eles fazem já de propósito, eu acho que já é pra dar um intervalinho, né? Com certeza, é pra dar caos mesmo. E você fez uma amizade muito interessante, que inclusive... Quem te trouxe aqui hoje. E eu quero convidar aqui Vem aqui, Vitória. Dá um pulinho aqui. Enquanto isso, a gente vai dar um pause aí nos anúncios pra a gente arrumar uma cadeira. Você vai participar um pouquinho com a gente também. Bora! Aqui então agora com as Masterchefs. Criou uma amizade muito bonita entre vocês, né? Eu achei isso bem legal, desde o programa, mas fora do programa também. Eu vi que vocês evoluíram isso. Como que foi pra vocês? Fala aí. Como que tudo começou, essa Pode empatia? declarar, eu deixo. Cara, como que a gente se conheceu no programa? É uma história... Engraçado. É uma história engraçada. E porque, vocês se assim, parecem, né? Todo ainda mundo tem fala isso. que a gente parece irmã, mais velha e mais nova. E aí, a gente tava hospedada num... Eu não posso Airbnb? falar Airbnb? Pode. A gente tava no Airbnb, vizinho, o quarto. Uhum. E aí, tipo, não se conhecia, não fazia ideia de quem era. Inclusive, acho que o seu cônjuge tava lá, né? Gustavo tava lá. Ah. Menina, eu não dormi de noite, um roncadeiro. Uau! Eu falei, não, é uma obra. Um ronqueiro de madrugada. Eu falei, É caramba. você, Gustavo. Aí sim, hein? Aí, Pro vizinho ouvir. um barulhão, eu falei, minha nossa senhora, quem que mandou esse povo endereçado pro lado do meu quarto, né? Aí no outro dia, eu me arrumando pra ir, né, gravar, aí eu tô escutando alguém passar no corredor, eu amarrando o tênis pra sair, alguém passando no corredor, e aí, a vinhetona do Masterchef, começando um episódio de leilão. Eu falei, não tem ninguém doido o suficiente pra tá vendo leilão Masterchef 6 da manhã. É alguma pessoa com envolvimento no programa. Só que eu falei, eu vou parecer uma stalker se eu abrir a minha porta agora e perguntar quem é. E aí, quando a gente chegou pra gravar, aí eu com a bocona de sacola. Alguém aqui tava vendo episódio do Masterchef de manhã? Porque passou alguém na porta do meu quarto. Aí veio de lá, E sabe o que foi engraçado? É que era, tipo, o meu quarto acho que era 303, dela 304. Era colado. Era colado. Nossa, cara, E eu que com uma massa. tosse. no... Ela falou, então foi você que tossiu a noite inteira. E eu acuada, eu tava assim, calma, senhora. Calma. Você tá com essa tosse desde o começo? Eu já cheguei com uma alergia muito forte. Entendi. E aí foi piorando. E aí a sarava da alergia ficava pior. Sarava. Aí quando São Paulo surrou sarou, a menina. quando sarou, eu peguei influenza. Que é pra não deixar ficar sem. Mas foi desde o primeiro dia. Cheguei em São Paulo já tossindo. Quando a gente Entendi. descobriu aí que morava de uma do lado da outra, né, que tava aí... Nesse mesmo dia eu já te dei uns 2 sachês de chá e falei, ó, filha, toma aí pra ver se tu dorme e eu durmo junto também. Que aí pra ver se ela melhorava e não tossia. E a partir daí a gente foi, né? Aí que vocês Dividindo conheceram, tudo, então. foi. E aí a Entendi. gente cozinhando naquele fogãozinho mequetrefe Porque o fogão de a gente acampamento, ficou- quase. Vocês estavam tudo no Airbnb? Oxe, É. num quartinho com 17 metros, dormia por cima Era da quase- gordura. Nossa, Abria toda a janela, lavava pra tudo São o chão Paulo- todo dia. Pra São Paulo lá era uma grande múcia lá onde a gente tava. Tinha cama de casal, ar-condicionado top. Mas, gente, se você ver, Era um 17 cativeiro. metros, era minúsculo. Era um cativeiro. Aí a gente Tamanho ficava desse uma em podcast. cima da outra. Não, você tá morando melhor que nós Aham. estávamos. Se for ver bem, E aí a gente fazia as coisas. Sabe aqueles fogãozinhos de acampamento? Sei. que é o... Aquele a ferrinho resistênciazinha Vocês estavam ali? daquele. Aham. Oxi. E a panela que não tinha? Daí a gente juntava as panelas que tinha lá no No dela meu. com as minhas Vocês e tinham- fazia. Pegar a panela do próprio Airbnb ou vocês levou? Não, Nós pegava do Airbnb e a gente comprou umas Nossa, duas no mercado. comprou frigideira, essas coisas no mercado. Porque, tipo assim, tinha o básico do básico. Sabe aquelas panelas bem fininhas? Aham.
E aí era pequenininho, só que a gente precisava fazer umas coisas que tinha que usar frigideira, não tinha. Aí tinha, no Airbnb dela não tinha garfo, no meu tinha. Daí a gente buscava os garfos do meu. Daí no meu tinha, no dela tinha peneira e no meu não tinha. Daí a gente pegava a peneira do dela. Ah, precisa reduzir um caldo muito tempo. Só tinha 2 boquinhas e não tinha tomada na bancada pra sustentar 2 bocas de 200, 2 tomadas de 220. Aí a gente deixava reduzindo em um apartamento com a porta encostada pra gente não esquecer. E ia pro outro cozinhar as outras coisas. A Léo nunca tinha feito massa fresca. Fui. E lá no... Eu falei, vou te ensinar a fazer. O meu Quem top quer é dar massa. um jeito. Tinha uma mesinha que era deste tamanho, né? Era uma Nossa. mesinha que não cabia o prato direito na Empurrava de mesa. um lado da mesa e fazia assim. Do outro. É tipo passador de roupa. Isso, era muito pequenininha. E a gente sentava pra comer ali. Eu falei, não, vai ter que dar um jeito de fazer a massa nessa mesa. Caramba. E aí eu ensinando ela a fazer e ela tentando pegar a textura da massa, só que precisava sovar. E como é que sovava naquela mesa? Daí uma segurava as pernas da mesa assim, e a outra sovando. a massa. Nossa, perrengue. Total. É. Não, e pra cortar, pra fazer a gente queria testar raviolone, que eu falei. Nossa, lembra que era na primeira semana eu falei, eu não sei fazer massa fresca e vai cair raviolone. E caiu. Só que eu não tava na eliminação. Falei, eu quero aprender a fazer raviolone, que é aquele que vai a gema crua, né? Uhum. No meio. Eu falei, eu quero aprender a fazer, Vi, me ensina. E aí a gente precisava cortar o raviolone, não tinha nada, a gente cortou o raviolone com a tampa de uma manteiga. A gente arrastando assim, ó, a E tampa da manteiga não na massa. cortava, daí ela veio. E faca? Onde que tinha uma faca? E tinha uma faca no Airbnb dela. A gente com a ponta da faca. Aí o raviolone ficou todo bordadinho, assim, todo cortado. Caramba, vocês não tinham estrutura Não nenhuma. tinha Nada, só tinha vontade. A gente tinha vontade. É, aí eu falava pra Ó. ela assim, ó, de todos aqui, eu tenho certeza que as mais lisas É nóis. somos a gente. E liso com liso escorregou. Escorregou. Mas Deu funcionou. certo. Funcionou. Deu certo. A gente pegando aqueles... Aí era muito engraçado. A gente indo de manhã pegando o metrô pra poder ir lá. Nossa. E minha mão não alcançava no trilho pra segurar. Pra pegar, que não tinha lugar nunca pra sentar. A gente Nunca. pegava metrô no Brás. Era o quê? Linha vermelha? Nossa, lotado. Não, era assim, ó. Era um CC daqui, o outro daqui já, se atravessado. E aí E ela eu não tava... alcança. Cara, eu não perrengue pra alcançava. caramba. Aham. Onde é que você ia segurada pra poder Ela ver? segurava, ela que alcançava, Na segurava barra, na barra e eu e ela segurava segurava na no alça meu da braço, bolsa dela no na braço. E ela falava assim, vai segurando, minha filha, agora que eu puxar, a gente sai. Segurando. Porque Quando ela chegar tinha na nossa medo porta... ela tinha medo de sair e eu não ver ela saindo e ficar E ela dentro do ficar. metrô, porque eu também não fazia ideia de onde eram as paradas, né? Aí ela já descia e falava, vamos, e aquela boiada. ligeiro. E trocava de estação e Caraca. corre, que se a gente não pegar a fila rápida, a gente vai em pé nesse também. Quando perna- trocava a E linha. as pernas dela deste tamanho, ela dava um passo e dava dois. Eu correndinho, que igual o marcha atlética atrás dela no meio do metrô. Mas era Ai, mas trampo, foi velho. Era muito- trampo. E assim a amizade se forjou. Assim, no Que perrengue. legal. Então vocês moram um tempo juntas ali. Desde a gente, assim, a gente tava no Airbnb nesse primeiro dia. A hora que acabou a minha diária dela, a gente já começou a morar juntas nesse período. Foi o que a gente falou. A gente Vocês renovavam toda semana, tipo. Toda semana. Porque a gente falava assim, e se uma semana sair semana que vem? O que nós faz? Aí não dava pra pegar muito tempo direto, né? Porque senão embaçava. É, porque imagina, o Airbnb era uma facada. É, por semana era por puxado. semana. Então, tipo assim, se Pô, a é gente caro tá no levasse por mais Masterchef. Se tempo- você for É. parar pra ver, é caro. É caro. Tem que pagar o Airbnb, aí você tem que comprar as comidas pra testar a parada. Aí E tem nesse tempo todo você não tá transporte. trabalhando. Não, e assim, e aí tem mercados e mercados pra comprar. E tinha a galera que comprava lá num Bambo, que era o que tinha de tudo. E tinha uns que vendia carne. Aí não, porque na feira não sei o quê. Eu e Vitória pegando a filona do açaí. Fim de mês, todo mundo fazendo compra, gente com caminhão do açaí. E o pior é que a gente ia no açaí, e aí o Uber ficava muito caro, né? E aí a gente tava nesse Airbnb que a gente ficou primeiro, tinha um açaí que era do outro lado da BR, da rodovia. E a gente falava, a gente vai atravessar essa rodovia andando, a gente, sim. Vai Nossa. e Porque fome. tá R$50 o Uber, daí A gente vai voltava gastar só na volta que tem que levar peso. Na ida, vai a pé, sim. atravessando o chinelo enroscado. Nossa, que perrengue, mas foi muito gostoso. Caraca, meu. Que perrengue. Cozinhar numa mesa dessa com 100 Não, utensílios sem eu nada. tenho foto, depois eu vou te mandar. Tem, verdade. Eu segurando aqui, ó, ela abrindo a massa, tirando foto naquela mesinha desse tamanho. pra poder abrir a Não, e o massa. gordureiro, a gente lavando o chão, levantando cama, lavando tudo do chão antes de dormir, senão não dormia na gordura. Nossa, mas assim, é isso. E tem que uma querer. incentivava a outra, uma apoiava a outra. Total. Como que total. foi isso pra não ter essa competição entre vocês ali?
Nunca teve. Nunca teve. A gente nunca teve competição nenhuma. Tanto assim, que a gente, desde o primeiro dia, o que eu não sabia, eu perguntava pra ela, o que ela não sabia, ela perguntava pra mim, e a gente ia construindo juntas, porque a nossa ideia, desde o primeiro dia, quando a gente se conheceu, a gente falava, a nossa final é eu e você. Então eu quero... E mesmo que a gente falava lá, assim, a gente chegando na final a gente se esbagaça no murro, a gente vê o que é que faz. Mas agora lá. é a gente junto, Legal. junto, se ajudando. E assim, eu via, eu vou falar, não vou me emocionar, não vou chorar, tá? Para. É porque eu via a Vitória, ela contava assim, tipo, do corre dela, porque ela é de Cianorte, né? E assim, quando a Vitória parou pra me contar o que era, Cianorte é interior também, é uma cidade pequenininha. E aí, por mais que esteja muito habitante, não tem, sei lá, eu já morava em Salvador, então era um ritmo Outra mais pegada. acelerado. E aí, eu vi a Vitória com 22 anos, se jogando naquela experiência, vivendo tudo aquilo e com dificuldades parecidas com as minhas. E assim, ela é empreendedora, então para ela estar no MasterChef, ela estava deixando de ganhar dinheiro. Então o ganha-pão dela estava reduzidíssimo. No meu caso, eu tinha me organizado com algumas coisas, a gente já tinha uma estabilidade maior, porque a gente também, eu e meu noivo somos mais velhos. Mas assim, eu olhava aquilo e via em Vitória quem eu seria com 22 anos. Ia ser uma pessoa correndo atrás. Então assim, eu falei, cara, não tem como deixar essa menina aqui sozinha. Não tem. Entendi. Não tem. E assim, do nada, ela parar do lado do meu quarto e ter medo de ficar sozinha. E assim, a gente precisar fazer alguma coisa e precisar fazer acontecer. E eu vi ela tão nova e tão estudiosa. Eu falava, pô, não tem como. Adotou. Era como assim, eu falava com o Vicky, eu via ela assim, e eu não tava adotando Vitória. Óbvio, eu amo minha amiga, minha irmã. Você se viu nela. Mas eu tava me adotando, era eu, Aham. com 22 anos, correndo atrás de um monte de sonho. Que massa. Que legal. Não chorei. Eu chorei. E quando vocês evoluiu isso pra uma amizade, isso foi muito além do MasterChef, né? Porque depois chegou um momento que você se despediu e você continuou no programa, mas o contato permaneceu. Sim, e a gente sempre torceu muito uma pela outra, assim. Então, assim, a minha... Acho que quando a gente gravou, ainda tava no programa. Tava. A minha dificuldade maior foi acostumar com a rotina sem a Léo de novo. Porque, querendo ou não, você passa um tempo ali imergido naquele ambiente, naquela rotina. E aí, tipo assim, ter que acostumar a viver sem a outra de novo é muito difícil. Porque, tipo assim, há 2 meses eu nem conhecia. Mas depois que você conheceu, é muito difícil separar. E aí, tipo assim, a gente conversava todo dia. Aí eu choro. E depois de tudo, foi a primeira vez que vocês estão se reencontrando pessoalmente? Não, a gente se em encontrou depois de São Paulo, novo, a tudo. gente conseguiu se reencontrar. E aí, teve... Aham. foi quando foi pra final. E aí sempre... E quando a gente conseguiu fazer isso, a gente já fez de um jeito que conseguisse passar pelo menos uma semana junta. Legal. Aí fala, puxa de um lado, puxa do outro, arruma um compromisso pra fazer, pra poder passar um tempo maior junta. E quando surgiu o podcast, eu falei, não, então vamos estruturar tudo profissionalmente também pra casar e a gente passar um tempo junto. Obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Obrigada a vocês. De verdade por mesmo, convidarem. obrigado. Seja bem-vindo aqui. Nossa, e assim... E era muito disso, da gente ir desenrolando, mas... E a gente se encontrou e é como se a gente nunca tivesse passado nenhuma semana longe, porque uma tá sempre se atualizando da vida da outra. A gente manda os... Faz chamada e vai cada uma fazendo suas coisas, passar 1 ou 2 horas fazendo chamada. E às vezes não tá nem falando nada, tá falando, ih, menina, eu tô aqui lavando um banheiro. Mas é muito isso, a gente, tipo... Não é sobre comida? a gente compartilha a rotina, assim, e aí uma faz parte muito da vida da outra, assim, mesmo que indiretamente, né? E aí a falta, tipo, do contato no dia a dia, às vezes a gente sente falta daqui, mas a gente sempre se faz presente. E a gente tem uma amizade de muito baixa manutenção, né? Tipo assim, a gente conversa hoje, se eu conversar com ela daqui 3 semanas, vai ser como se a gente nunca tivesse parado de conversar. E a gente, se conhece faz menos de 1 ano, mas parece que eu conheço a vida inteira. Então a gente tem uma intimidade muito, muito forte. Total. Nisso, né? Muito, muito Que grande. massa, que gostoso. Como foi pra você ver a eliminação da tua amiga? Nossa, eu saí devastada, né? Não, eu chorei. Não, gente, graças a Deus o programa cortou. Mas eu chorava que parecia um bode tomando uma cacetada. Os comentários dela melhor. Dá com a paulada na cabeça do bode, eu... Ai, Deus. Não, era horroroso. E assim, do jeito que foi, ficamos nós duas entre um e outra. Então era horrível, porque eu não conseguia nem ficar feliz por mim e ficava só triste, porque assim, se eu saísse era o fim do meu sonho, mas se eu ficasse era o fim do sonho dela. Uhum. Então é sério, parecia que tinha dado uma paulada na cabeça de um bode e eu chorava.
chorava, e a gente se abraçava. E Vitória morrendo. E eu... E ela chorava. E eu E tava mais tremendo. tranquila Nossa. que ela. Porque, assim, eu tava muito esgotada. Fisicamente, mentalmente. E aí eu falei, putz, pelo menos, se fosse qualquer outra pessoa, eu acho que eu ia ficar muito abalada. Mas era a Léo. Eu falei, porra, é a Léo, entendeu? Então, assim, eu não consegui ficar triste. Uhum. Porque eu sabia que ela ia continuar no jogo. Mas ela me abraçou assim na hora de ir embora, eu acho que cortou, né? Ela faz. Faltou Eu falei, ar. vai Chorei Falei, que eu ia calma, morrer, tá achei que eu ia morrer. Tá tudo bem. E aí é engraçado, porque as pessoas falam... porque para as pessoas, elas tinham visto 8 semanas de programa, né? E aí as pessoas, mas tá 8 semanas, quem que se conhece pra chorar assim? Mas só mas que é é esse muito- nível de interação que a gente tinha. Era imerso, imersão. né, cara? Muito, É muito louco. A gente vivia junto desde o primeiro dia. A gente cozinhava junto, a gente comia junto, a gente fez tudo junto. Tudo. A Léo tava lavando o cabelo lá no banheiro, tomando banho e eu lá na porta. Então, menina, você não sabe. Viu o que aconteceu hoje? Era um sabe? esteio uma da outra, um apoio, né? Total, Sim. total. E eu sempre fui muito fechada pra novas relações. E quando eu fui pra lá, eu me sentia muito sozinha, porque eu não era acostumada a ficar longe da minha família, a ficar então longe do o Gustavo. ronco durou pouco. Durou Foi pouquíssimo. só acompanhar É. a primeira ida. Foi só a primeira ida. Menino, parabéns pelo ronco. É uma Ai, trovejada. nunca. Então, a Léo foi muito o meu suporte emocional ali em todos os aspectos. Então, quando eu sentia saudade de casa, eu falava, Léo, eu não tô bem, tô com saudade de casa, a gente fazia alguma coisa pra dar uma animada. Quando a Léo também ficava meio pra baixo, a gente tava sempre ali uma pra complementar A a gente outra. fez almoço no Dia das Mães. Fez almoço Dia das Mães. Tava todo mundo longe de A casa. gente trocou chocolatinhos na Páscoa. Foi. Porque foi Você tudo participou ali de junto. 8 semanas? Foi. E você 13? 13. Caramba, 13 fica de 13 15. semanas longe de casa, é isso? Eu passei mais até, foi mais de 3 meses, mais ou menos. Que aí quando eu saí, já tava perto de gravação da final. E eu fiquei direto, fiquei mais ou menos Não compensava, não tinha que não voltar? compensava. Aí eu fiquei mais uns 10 dias em São Paulo e voltei. Tinha passado mais de 3 meses longe de casa. Então, assim... Pro público parece, são só 8 semanas. Pesa muito. Pesa. Emocionalmente falando. Muito. Masterchef é um jogo emocional, né? Total. Eu acredito, assim, que... Não vou falar 100%, porque algumas pessoas ainda, né? Mas 99,9% das pessoas chegam ali com uma cozinha, um nível de cozinha muito parecido. Uhum. Cada um na sua especialidade, óbvio. Então, tem gente que é muito foda na confeitaria, mas na regional um pouco pior. Na regional é muito bom, mas falta um pouco na técnica. E, assim, todo mundo ali é muito igual em nível de cozinha. Mas o que sobressai é o nível mental das pessoas, o quão preparado emocionalmente você tá. Se você tá lá com o seu psicológico lá em cima, você vai voando. Total. Agora, se você tá um pouco mais estabilizado, mesmo que você seja o melhor cozinhando... Não vira. E falando sobre psicológico, Ixi. você tomou hate ali no início do programa, mas a Dani... Cara, a Dani, eu acho que ela tomou hate de vocês ali internamente no começo. Dos participantes, entendeu? Esse psicológico inabalável dela, você acredita que ajudou muito pra ela chegar até a final? Pra ela não ter desestabilizado? Porque ela se mostrava um posicionamento muito firme comparado a todo o resto da turma que parecia estar torcendo contra, não sei. Não posso falar por vocês, mas... Tinha algumas situações de pessoas que tinham rivalidades assim. Eu sempre tentei me manter o mais distante possível desses conflitos, porque eu queria que a minha história fosse sobre mim. Uhum. Não sobre o quanto eu quero que alguém caia. A minha história era Entendi. sobre mim. Então, assim, se eu soltei uma farpa, é sobre mim. Por isso que eu digo que a edição não tem culpa. Eu sou linguaruda mesmo em algumas coisas, bocuda e vou falar. Então, assim, eu me mantive o mais distante possível, porque eu acho que, assim... É a questão o diamante, né? O diamante não nasce da pressão, que uma pressão intensa de uma pedra, ela vira um diamante, é mais ou menos isso. Você joga tudo pra uma pessoa, você cria pra aquela pessoa, não só pelo que as pessoas veem, mas assim, se você tá vendo um monte de seta, um monte de gente vindo em você, ou você vai espanar, né? Você vai se esmorecer, você vai se sentir mal. Você vai brilhar. Justamente, principalmente quando você é uma pessoa que já tem uma carreira consolidada, já é uma pessoa mais madura, você vai usar aquilo dali como combustível. Então, vai ter gente que vai transformar a sua história em algo sobre outras pessoas, e isso pra mim é uma furada. Então, eu tentei me manter o mais distante possível do início ao fim, porque eu queria construir a minha caminhada. Entendi. Ponto. Pra mim, nunca... Assim, pra mim...
eu acho que a galera me via como a mais nova e cuidava muito. Então, eu nunca tive atrito com ninguém ali. Todo mundo cuidava muito de mim. Eu não posso reclamar da Dani, assim, dela ter me tratado mal. Nunca. A gente tinha uma relação ali com todo mundo. O Rodrigo, com todo mundo. Mesmo que eu não conversasse na frente das câmeras, a gente era muito próximo no off. Agorinha mesmo, eu tô com as mudas das plantas que ela me deu até hoje pra plantar. Deve ter morrido Agora é um tudo. sarro. Agora, Eu preciso muito entrevistar ela. então, assim, eu nunca tive nada, eu não tenho nada pra reclamar, assim, de ninguém, Aham. né? Ai, mas a Dani, comigo nunca. Então, assim, eu não posso dizer que ela me tratava, nem ali na frente das câmeras, né, que era terrível comigo, não. Então, assim, as tretas que eram ali, eram... O maior erro, eu acho, da galera é trazer coisas pessoais pra frente Sim. das câmeras. E, assim, se você quer trazer, você tem que sustentar. Então, você Uhum. quer falar, ai, porque eu não gosto. Por que você não gosta? Por causa do off? O que aconteceu no off? Então, se posiciona. É, o ranço Se não você vem do escolhe nada. Eu acho que a trazer- galera teve um ranço dela, assim, ali no início. porque, Ficou muito assim, claro isso nas Sim, gravações. e assim, a Daniela é Mas- polêmica. Ela tem Mas o falas psicológico da polêmicas. bicha Então, assim, inabalável. você Meu tem que Deus ter do céu. peito. Ela Então, tem se muito você psicológico. tem que sustentar. Ela sustenta o que ela fala. Uhum. Então, se você tem alguma coisa contra, você tem que chegar e sustentar. Porque ela nunca vai dar pra trás. Então, assim, ai- E ela não era quem ia trazer isso pra se defender, porque não Sim, foi ela porque não que foi criou ela. o climão. então Até tipo nisso assim, é bobo, porque você cria uma coisa que é contra alguém, mas você não fala. E por que a pessoa vai chegar lá e falar? Ela estava certa, ela tinha que parecer focada. Essa que é a questão. Sim. Ela ia continuar focada, como ela é cozinhando, como ela é, provavelmente deve ser trabalhando. Só que o que é que parece que você é tão inabalável, você é tão superior? Porque você está fazendo o que você foi fazer. Uhum. Enquanto outras pessoas estão zum, 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 zum. Entendi. Então, às vezes, não é nem necessariamente uma reação àquilo. É o fato da pessoa chegar lá, fazer o que ela precisa fazer. Enquanto outras ficam expondo sem expor uma situação conflituosa. que eu Que acho não faz sentido. O maior problema não é, por exemplo, ai, mas eu não gosto da pessoa, eu tenho que me impor. Tem, mas você precisa expor, porque o público não tá no nosso camarim pra ver o que acontece. O público não sabe o que acontece no particular. Então, se aconteceu alguma coisa que te ofendeu particularmente, a câmera tá ali. Só que não trazer isso é um tiro no pé. Isso Então, só assim, parece birrento. isso À só medida parece em que a pessoa birrento. ganha... Então, assim, ai, porque eu tive um atrito. Então, isso deveria ter sido exposto enquanto tava sendo gravado. Porque daí, pra gente, a visão que passa pro público é exatamente essa. Tipo, tá pegando no pé sem motivo. É a visão que todos temos, entendeu? Entendi. Fica nessa. E vocês têm algum projeto juntos? Alguns. Esse ano vai sair um ainda. E no ano que vem, a gente vai desenrolar alguns outros. Mas o desse ano... Tem uma receitinha de Natal aí? Tem já tá Opa! rodando. Já tá Opa! rodando já. A gente tá soltando um especial de sobremesa. Já solta o Instagram de novo aí, o seu e o seu, pra galera acompanhar aqui. Que eu O também meu vou... é difícil de soletrar, viu, gente? O Rick vai colocar aqui na tela pra vocês, porque o meu é só pela misericórdia divina, tá? O da Léo é mais fácil. É só tacar a Leonela lá que vai aparecer. O meu você vai colocar Vitória.KETYLLN. Vitória quer. Fala, minha Nossa Senhora, é um trava-língua. Mas a gente tá soltando um especial de sobremesas de taça agora. Muito legal. São sobremesas diferentonas, né? Aham. É o Estáticas. clássico. São o clássico refeito, refinado e remodelado. E a gente vai soltar agora um livrão, um e-book muito massa, com muitas, muitas dicas, muitas receitas, muitas formas de você calcular sua ceia. Vai ser um lançamento top. É, que a gente focou em não ter só um e-book de receitas voltados para o Natal. Esse e-book é para ensinar você a pensar a sua ceia, a fazer tudo, te acompanhar do início ao fim. Ah, eu não sei o que eu preciso ter arrumado até tal data da minha ceia. Então, esse e-book vai te ajudar a saber isso. Top. Quanto que eu preciso preparar de cada coisa para eu conseguir servir bem os meus convidados? Nós vamos te ajudar a fazer todas essas contas. Nossa, que então, massa. é um e-book que vai te acompanhar do início ao fim da ceia para que a gente tire essa sobrecarga que fica da ceia de Natal, né? Porque parece que vem tudo juntando uma bola de neve e aí quando chega dia 24 cai tudo em cima da pessoa. A pessoa é o dia inteiro cozinhando, então não é isso que a gente quer. A gente quer diluir isso de maneira organizada, com um precinho amicíssimo, No precinho. um morango, E assim, será? ainda Já terá tá? Já tem o alguns preço ou bônus. não? Dá pra soltar? Ainda não. Ainda Calma, não. calma. Não é assim. Ah, E Mas a teremos bônus, teremos uns receitas bônus muito exclusivas legais. ainda que vão junto, então... Sim, então vai ter uma aulinha bem legal pra quem comprar nessa primeira semana. Assim que a gente lançar, eu vou disponibilizar um cupom pra vocês. disponibiliza que eu vou soltar lá no meu Instagram. Isso aí, Boa. vou disponibilizar um cupom pra vocês. Quem comprar na primeira semana vai garantir uma aula muito legal.
E assim, vai ser. É um e-book muito completo, né? Tem desde formas de substituição, como complementar, sabores que se equilibram. Então é muito, muito legal, assim, num contexto não só de ceia, mas é um conhecimento sobre gastronomia mesmo pra pessoa levar pra vida. Uhum. Legal. Desde combinações diferentes, isso vai ser E muito quem legal. gosta de cozinhar pra receber pessoas, eu acho que ser anfitrião é quase um trabalho à parte, né? Trabalho à parte. Conseguir receber bem as pessoas, principalmente através da comida. Então, foi E nesse a comida é sentido. terapia, né? Eu falo que cozinhar é um dos maiores prazeres da vida e ela é terapêutica, né? A Total. cozinha ali, você chega nela, aí é você com você mesmo, se você se desafiar, você querer fazer algo melhor pra você mesmo. Não tô Sim. nem falando só pelos convidados, mas é muito gostoso. É muito bom. Eu gosto Total. muito. Eu só não gosto Vocês se da louça complementam que bem, Felipe né? põe, né? Porque você é muito do doce. Sim. Você é mais do salgado. Sim. Uma conseguiu contribuir com a outra nessa jornada também? Nossa, total, muito. total. O que eu sei de base, de gastronomia, enfim, de confeitaria, e muito de cozinha francesa, que você gosta muito, foi Vitória, porque assim, você pode estudar várias coisas, mas alguém que te fala, ó, isso aqui é a base, isso aqui é o mínimo que você precisa Uma fazer. mentoria. Era o que ela fazia. Ela me dava mentoria de culinária francesa e confeitaria, e eu dava pra ela de gastronomia brasileira. E aí a gente ia fazendo essas trocas. Ela, eu vou fazer algo de gastronomia brasileira. Quais perfis de sabor eu tenho que encontrar em X prato? E aí a gente ia fazendo essa troca. E era 24/7 em casa assim. Sim, e foi muito, muito válido. Por exemplo, a prova da comida afro, né? Eu tinha muita referência de sabor do que eu gostava de comer, mas eu não tinha a ideia de como construir qualquer prato com essa referência. E aí eu falava, Léo, me ajuda. Então a gente, desde o primeiro dia, a Léo foi trazendo alguns ingredientes, a forma de usar, algumas coisas, que na prova da comida afro fez muita diferença. Porque por mais que fosse só uma muqueca, foi uma incrível muqueca. Uhum. Porque pra uma muqueca ter salvado, É. e isso me ajudou muito. Então, essas trocas foram muito preciosas pra gente. A Léo com as massas, começando a fazer as massas. Foi Nossa, muito total. legal. Agora eu sou viciada em fazer massa fresca. Aprendeu, ficou até melhor. Não aí, ó. aguento mais, não. Comer macarrão de pacote agora é é crime. difícil. Depois, eu também agora comprei uma máquina nova. Vocês já têm tô micro-ondas assim. em casa? Eu não tenho. Aí, ó, Jacan ama já. Eu não tenho, porque eu tenho. derreto muito chocolate. Não tem como. Preciso derreter tem muita receita que precisa no micro-ondas, não dá. Nos doces. Mas a gente se complementa. Show. E qual que foi o maior aprendizado seu no MasterChef? O que você tira de lição, assim, que você fala, meu, o maior aprendizado de todos foi esse? Parece clichê, mas por mais que você pague determinados preços, sua autenticidade é a coisa que vai te colocar num lugar diferente. Quem você é. Assim, você pode pagar os preços e você pode vir coisas ruins, porque ninguém é perfeito, mas ser quem você é sempre vale a pena. Honrar o que você acredita. A autenticidade, pra mim, eu saí do programa com 200% assim, a ideia de que a autenticidade é a coisa que você mais tem que cultivar. Assim, se eu fosse tive um filho, quero muito ser mãe, mas quando for, a coisa que eu vou mais cultivar no meu filho é que ele pode ser quem ele quiser. A autenticidade dele é que vai colocar ele num lugar diferente. Porque é assim que você se mostra pro mundo, é assim que você consegue construir alguma coisa. Replicar não te coloca em nenhum lugar, além de muitas vezes te fazer esconder coisas e visões e o jeito de ver e de enxergar as coisas que só você tem, porque só você tem suas vivências, só você sabe o que te atravessa de uma maneira ou de outra. Então, assim, vale muito a pena ser autêntico. Show. E você? Ai, é tanta coisa. São tantos. Mas eu acho que assim, sempre muda, né? Eu acho que eu tenho, em cada fase da vida, eu tenho aprendido alguma coisa com o Master que eu tenho aplicado. E que naquele momento foi mais essencial pra mim. Mas hoje é aproveitar o caminho, que o caminho é tão importante quanto o resultado final. Porque A jornada. a nossa jornada mesmo. Então, assim, valorizar cada segundo da experiência e não só o resultado final que aquilo trouxe, né? Então, eu aprendi a valorizar muito cada ingrediente, cada dificuldade que a gente passa no caminho, cada momento, porque antes, né, quando a gente passava era um perrengue, mas olhando hoje, era tão gostoso, sabe? Foi um período tão bom que eu queria ter curtido mais a experiência, a trajetória, porque no final ela conta muitas vezes mais do que o resultado final. Porque o resultado final ele não te define. Mas a trajetória ela traz consigo tanta coisa que você vai levar pro resto da vida. Então eu aprendi muito com a nossa jornada, com o processo. Eu aprendi mais com o processo do que com o resultado final. Então isso pra mim conta muito. Show de bola. E, Léo, pra gente finalizar aqui, eu já sei que o chefe que ela mais teve afinidade era o Jacan. Qual era o seu?
Ai, gente. Ou sua, né? Gostava tanto de todos. Assim, Qual que você se identificou mais, que você tinha uma afinidade a mais? gastronomicamente, Helena é uma grande inspiração. Então, assim, as trocas que eu tive com ela foram coisas pra vida. Assim, sempre que às vezes eu fico triste, eu vou lá e vejo ela falando na minha eliminação. Porque toca muito você. Porque, assim, o contato que aquela pessoa tem ali, ela conseguir fazer alguma leitura de quem você é na cozinha. E, assim, a pessoa se emocionar falando sobre isso, pô, aquilo é muito diferente. Mas, assim, eu me senti um pouco a filha perdida de Fogaça. Que aí era que eu sou firme, né? Quando eu falo. E aí tem takes que ele fala assim, você é braba, né? E logo em seguida ele dá uma risada de assim. É desse pique. Entendi. E qual é a principal dica que vocês deixam pra quem gosta de cozinhar e gosta do programa e tem vontade de estar lá um dia? Qual que é a principal dica que vocês poderiam deixar? Se joga. Só vai, cozinha, estuda, claro, tem que estudar. Se prepara, mas não vai lá tentando ser quem você não é. Porque a sua história conta. É um talent show, você precisa cozinhar, mas a sua história é importante. Porque é a sua história que faz você ir por caminhos que não são os convencionais e às vezes é ali que você vai se destacar. Então, estuda, se prepara, mas estuda também sobre si. Tenha certeza de quem você é, ou pelo menos tenha alguma noção. Porque é nisso aí que você vai ser diferente. É nisso aí que você vai construir uma coisa que ninguém vai construir por você. É isso aí. E ser autêntico. É isso aí. Meninas, quero agradecer vocês. Obrigado, Vitória, por ter Eu que aberto as portas mais uma vez aqui pra gente, por trazer a Léo. Obrigado, Léo, por ter vindo. Obrigada pelo convite. Conhecer aqui o Moarama, o interior, cidade do calor, né? Surpreendeu o nosso Hoje clima aqui? Não, o calor do Paraná foi uma coisa chocante. Eu falei, não, vou pro sul, estourei. Nem um suorzinho vai ter. Cabelo finalizado vai ficar de boa. Cheguei aqui, cabelão colado na testa, parecendo epitáfio. E você Tá nem vendo? pegou Metade- calor ainda. Ai, gente, mas não foi isso que me prometeram no sul, não, viu? Eu quero frio. Mas a nossa carne é boa. Ah, a carne é sensacional. Você é louco. A gente come carne aqui, parece que matou o boi na hora que a gente foi comer. A fresquinho, carne é diferente. fresquinho. Obrigado por ter vindo. Quero um dia ir lá, te Com visitar lá certeza. na Bahia, porque, vamos. meu, a cultura de vocês, a culinária de vocês lá tá de parabéns. Ai, vai ser fantástico. Parabéns, você conquistou nosso coração, tá? Quero deixar bem claro isso. Então, você é uma pessoa incrível, você tem uma energia muito gostosa. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente também. Bem. Obrigado também a você que nos assistiu até aqui, que acompanhou nosso episódio até aqui. Obrigado aos nossos parceiros, o pessoal da Panificadora Real e Real Gourmet. Obrigado também ao pessoal da Fipal Ram. E também ao restaurante Gamboa. Inclusive, vamos pra lá agora saborear Hora uma boa, hora boa. comidinha. Boa. Meninas, que Deus abençoe vocês, Amém. que continue nutrindo essa amizade, que vocês possam aí ter muitos mais projetos. E as portas aqui da nossa empresa, do podcast, também está sempre abertas para vocês. Coisa boa. Valeu!